Isso aí, abrindo o nosso Dupla em Debate aqui na Grenal, tem diversão, tem bibis, tem produtos bibis da nossa Neugbauer, Banrisul e Vero, a dupla imbatível com o seu negócio para o seu negócio. Meio-dia nada, 11h04, já com Derlei aqui para nossa satisfação, nos visitando, atendendo aí ao nosso chamado, a nossa convocação, enfim, a nossa solicitação, ao lado do Guto Lopes, do outro lado o Júnior Ruschel, em seguidinha. Fico Roberto de frente para Patamones, admirar, né? Para admirar. Claro, fico de frente para ficar admirando, 2 horas. Não tem como o gremista não admirar o Derlei. Derlei que está de volta a Brasília agora na condição de nosso representante, deputado federal. O Derlei, para começo de conversa, como é que tu acompanhasse todas essas situações envolvendo a vinda de goleiro para o Grêmio, né? E o Grêmio anunciando um novo goleiro. Tu és daquele defensor de que a ideia seria fazer um goleiro em casa ou tem que buscar um goleiro mais rodado? Normalmente as coisas funcionam assim. Satisfação em ter um amigo aqui. Bom, prazer. Inicialmente um bom dia a todos os nossos ouvintes, né? E aqueles que estão nos acompanhando também na internet. Um abraço especial para ti, Dalpisol. Agradecer o convite também aí, Ruschel, a todos. Então, eu sou da base. Eu sempre vou querer que o Grêmio tenha um goleiro da base, de casa. Mas a gente sabe que não é tão simples assim, né? Isso depende muito da visão e da vontade de quem está no comando do time. Bom dia, tudo bem? Como é que está o senhor? Essa mala aí vai te interromper o programa todo, né? Mas tudo bem. Parecido com o Derlei. É parecido. Não, eu sou o irmão mais novo. Como é que tu tá? Tudo bem, guri? Tudo bem contigo? Bom dia. Bom dia, bom dia. Tá, agora deixa ele falar. Isso, de preferência. Não, a preferência sempre é daqueles que mais entendem, né? Tu foi melhor os mais goleiro, né? velhos. Tu foi melhor goleiro do Grêmio? Olha, alguns dizem que sim, eu acho que há controvérsias. Eu não sei, eu não estava naquele período aqui, né? Eu estava na Itália, né? Eu vivia lá. É, então, diferente. Eu não consegui ver o senhor jogar. Né? Quase fui para Roma, quase. É mesmo? Quase, por muito Aê, pouco. cara. Pô, revelador. Bom, daí tu ia para um time... Ainda bem que não Time foi, grande, né? Um time grande. É, né? aí sim. Por isso que o Derlei teve uma carreira linda, ele não foi pra Roma. Não, é isso. Esquivar. É evidente. Esquivar. Aqui tem, só Mas tem não passou secador. de sondagem, não passou de sondagem. Só tem secador aqui, viu, dona? Ah, é? Isso aí Teve um acontece. goleiro que foi lá para Roma, não vou dizer o nome, só o pessoal sabe, né? Ah, Que foi indicação de um cronista aqui O Doni. da cidade. Ah, Mas o Doni. Pila foi nunca... só indicação mesmo. não, Porque ele é amigo, Exato, mas o Pila nunca chegou, né? Ah, bom, mas isso aí... Tudo bem. Isso faz parte, né? Não é o primeiro nem o último. Então tá certo, tudo bem. Tudo bem, Dalé? mas o Derlei bem, falava querido. sobre Pato, sobre a ideia talvez inicial de sempre ter goleiro da base tendo oportunidades, né? Eu sempre fui a favor de que algumas posições o clube tem que fazer em casa. Ele tem que ter exatamente laterais, volantes, muitas vezes. E goleiro também. O Grêmio tem um histórico, tem uma história de bons goleiros fabricados em casa, a partir do Mazzaropi, vamos ser bem claros. A partir do Mazzaropi no Grêmio, depois a outra década, que é Tu vem depois do Mazzaropi. a outra década depois. Vem depois, né? Mazzaropi sai em 90, eu acho, né? 91. 89 e 90. 90 ele jogou aí naquela final do Gauchão do Hexa. Ele, quando eu subi profissional, ele passou a ser... O Grêmio treinador. trouxe ele para ser o treinador de goleiro, meu. Mas eu digo isso por quê? Porque o Grêmio tem esse histórico a partir de então de ter bons atletas, bons goleiros. Pô, teve muitos que são grandes, ainda são grandes goleiros do futebol brasileiro, que só não jogaram no Grêmio porque eu estava lá. Se tu pegar aí Praz, Cássio, muitos outros, o Marcelo Grois só teve oportunidade de verdade com 28, 29 anos de idade. 12 dentro do anos Grêmio. depois de ter estreado no profissional. Exatamente. Então, eu acredito que o Grêmio tenha essa escola, mas como eu estava falando, sempre tem uma pessoa que é o comandante, que é o treinador, que com certeza junto com a direção toma as decisões. E ele quem define se quer ou não um goleiro mais experiente ou se quer apostar em alguém da base. Isso é uma situação muito pessoal de quem está no comando. Então a gente de fora é difícil
falar, a gente fala a opinião. Aí é só uma opinião, mas não quer dizer que a gente tenha razão no que está dizendo, porque se tem um treinador e ele quer de tal forma, assim tem que ser feito, eu acredito. Então é muito mais uma conversa. Eu sempre gostei de ter goleiros de casa. Eu acompanhei, eu até brinco aqui que eu tive um ídolo na história do Grêmio para mim, que como eu era criança era o Mazzaropi. O Mazzaropi para mim era o maior ídolo. Os amigos do meu pai brincavam comigo assim, viu que o Mazzaropi foi embora do Grêmio, eu chorava assim. mas eu acompanhei toda a tua carreira, desde o surgimento, né? Porque a gente é quase contemporâneo, assim, acompanhei toda a tua carreira. E o Grêmio, ele começa a partir de 93 contigo e com o Emerson. Sim. Né? E o Emerson era um goleiro extraordinário também, né? Até fenomenal. Fenomenal. O Emerson tinha o que eu não tive. Meu conterrâneo, o Emerson. Presidente do Bahia, não é? Presidente do Bahia hoje, isso aí. E ele tem aquela lesão com melancia. A verdade é assim, todo mundo dizia que quem seria o grande goleiro da história do Grêmio era o Emerson. Por quê? Porque o Emerson passou por todas as seleções de categorias de base. A história dele foi sempre sendo, junto com o goleiro do Flamengo, que eu não lembro qual, o goleiro da seleção brasileira de categorias de base, de todas. Ele passou por todas. Então o Grêmio tinha nele, tirando o Cacau, que sempre foi o único que disse que eu acredito no guri. Porque, claro, eu era 2 anos mais novo que o Emerson, então ele me chamava o guri da base, o louco, que eles chamavam. Mas na visão de todos no Grêmio seria ele. E quando ele foi colocado, subiu para o profissional, ele teve aquela infelicidade, que foi a lesão dele. Fratura, né? A fratura, que ele acabou tirando ele o ano inteiro. E foi aí que abriu um espaço para aquele guri, que era do juvenil ainda, né? Que era o meu caso. E o Dal Pizol, naquele tempo, ele fazia o Grêmio. Acompanhou lá dentro toda essa situação. Aí, quando o Emerson voltou, o Filipão já tinha dado uma oportunidade para mim. Aí, quando ele teve a oportunidade de voltar... Aí tu já era campeão da Copa do Brasil, né? Não, foi antes ainda. Aí nós disputamos vaga. E aí sim o Filipão tomou a decisão que me manteria até por ter 2 anos a menos que o Emerson. Naquele momento, o Emerson acho que deve ter se chateado, e aí tomou a decisão de que ele queria sair e foi para o Flamengo, olha só. O Flamengo contratou ele. Olha o tamanho, o nível que tinha de futebol Emerson. Tanto que o pessoal fala que o primeiro goleiro formado em casa do futebol moderno, que a gente chama futebol moderno a partir de 70, 71, quando começou o Campeonato Brasileiro. O primeiro goleiro da casa que jogou no Grêmio, que vestiu a camisa do Grêmio titular do time, fui eu. Era para ter sido o Emerson, mas ele não conseguiu jogar, ele teve a lesão e a partir daí eu tive a oportunidade e continuei. Quando a gente disputou a vaga e o Filipão tomou a decisão de que eu continuaria como titular, aí o Emerson foi fazer a carreira dele. Mas a gente citou aqui, Danley, alguns goleiros, Fernando Praz, o Marcelo Groy, tem muitos o Cássio. Aí eu ia dizer, o próprio Diego, que foi do Juventude, o Diego do Juventude, que depois foi para o Atlético Paranaense, campeão brasileiro pelo Atlético Paranaense, também era nosso ali. Tu tem o Eduardo Martini, que pegou aquele pênalti contra o Olímpia. Pitol, o que tá no Vasco, como é que é? Não. Não, mas esse é depois. Esse já é abaixo do... O Léo, o último que eu peguei junto Andrei comigo... também não. O Andrei também. Eu peguei. O Andrei foi... Andrei ou Jandrei? Não, Andrei. O Andrei, o grandão, que também foi para Portugal, foi para fora. Então o Grêmio tem uma escola de goleiros muito grande. Monstruosa. Muitos não jogaram por minha causa. Mas a pergunta que eu te trago é que tu disse que o Emerson, ele participou de todas as seleções de base e acabou, por causa da lesão, não dando certo. No Grêmio, não é que não deu certo. Ele não deu certo no que ser reserva. Isso. Mas o Grêmio teve um goleiro também que passou por todas as seleções de base, mas foi considerado baixo, que é o... Agora me fugiu o nome dele, me ajudem. Jogou em todas as seleções agora, foi... Eu vou lembrar o nome dele agora de novo. O Melgarejo, não? Isso, Mediolaro. Mediolaro. Mas ele não era baixo. É 1,83, eu acho. 1,84. É menos que eu. Eu sei que eu e o Marcelo 1,86. Mas ele não teve nem oportunidade de estrear no profissional por causa da altura, para ver como mudaram as referências de goleiro principalmente. Se falou no Navas aqui, mas o Navas é baixo, com 1,85. É que hoje a gente vê, olha só como é que é, quando eu comecei, quando eu estava indo profissional, a média dos goleiros era 1,83 m. A base de tudo isso era o Tafarel. Tafarel, goleiro, um grande goleiro. Não era muito alto o Tafarel. Ele tem 1,82 e 1,83. E esse era, assim, era a média. O Mazzaropi tem
80, 77, 9. Então foi aumentando. Então, quando eu entrei no Grêmio, eu era alto. Quando eu terminou minha carreira, 15, 20 anos depois, o meu tamanho era considerado baixo para goleiros. Só que é o seguinte, o que eu digo para todos, o gol não aumentou. O gol continuou do mesmo tamanho. Daqui a pouco os caras vão querer um goleiro maior que a trave. Então, mas tem que ter um equilíbrio. Mas a bola aérea hoje, Darley, ela já vamos é importantíssima. É mais utilizada, né, pelo time. Mas, Pato, a bola mudou. Os cruzamentos não são mais os cruzamentos lentos como era. Quando eu comecei, todo mundo dizia que eu era o melhor goleiro em saída de gol. Em 2, 3 anos, eu começaram a me estudar, ninguém mais cruzava a bola daquela forma. Claro. Eles praticamente chutavam para dentro. Então, tu não tinha velocidade suficiente mais para sair. E hoje, pode ver, o pessoal, pô, meu goleiro não saiu. É que os cruzamentos hoje têm uma velocidade muito maior. Né? Então, bem mais... Complica um pouco mais. Não quer dizer... Claro, tem goleiros que tu vê que não saem do gol mesmo, que ficam ali travado, enraizado. Mas tem essa dificuldade. E eu acho que quanto maior o atleta, em questão de altura... mais lento é. Então, quando tu pega um goleiro de 1,90m, 1,92m e veloz, tu pega ele pra ti e não entrega pra mais ninguém, porque isso é difícil de acontecer mesmo. Então, eu tenho essa visão de que entre 1,85m, 1,86m e 1,95m é o ideal. Acima disso, cara, o goleiro tá... É difícil, porque tu tem peso, tu tem que carregar esse peso, tu tem que ter velocidade. Mas é visão, não estou dizendo que eu tenho razão. Daqui a pouco, cientificamente, alguém vai lá e vai me dizer, não, o cara de 2 metros, ele vai ter a maior probabilidade de chance de defender uma bola pelo tamanho dele, assim, essa. Aí, opa, vou acreditar. Até então, para mim, eu acho que isso aí, tu tá estando dentro disso, tá dentro de um equilíbrio, porque o ponto de equilíbrio do goleiro é a parte da cintura. Sim. Dali tu sobe, tu vai para cima ou tu vai para baixo. E se tu tiver um ponto o teu equilíbrio, tua cintura for mais alta, a tendência de tu demorar mais de chegar embaixo. Isso. Tudo isso tem que ser levado em conta. Né? Então, só que é o dia a dia, o treinamento, velocidade, tu pode adquirir alguma coisa. Então, escanteio batido por um Alan Patrick, por exemplo, é difícil, né? Só na Seminovos Movida você encontra todas as categorias de veículos com as melhores condições de pagamento do mercado. E tem mais, com o Pague do Jeito, você escolhe como quer pagar parcelas que cabem no seu bolso e a flexibilidade que você precisa para começar 2025 de carro novo. Venha até uma de nossas lojas em Porto Alegre ou Canoas e faça um test drive. Seminovos Movida. Eu disse Movida, sempre o melhor para você. O Guto já pediu para fazer uma pergunta, depois o PC também na sequência. A queima-roupa, o novo goleiro do Grêmio, tu o classifica dentro da tua... por toda a tua experiência, capacidade de observação. O Thiago Volpi, ele é bom, ele é mais ou menos, o Grêmio poderia ter melhores alternativas, porque a rejeição dele foi impressionante para chegar. Ele mostrou personalidade. Mas tu consideras ele um grande goleiro? Razoável. Ele é um bom goleiro, sim. Ele é um bom goleiro, é um goleiro que tem a experiência, não só a experiência de ter jogado num clube como São Paulo, mas também a experiência de estar fora do país, e a gente sabe que isso também ajuda muito, né, depois. Né? Eu não acompanho ele, eu não tenho ideia de como está o momento dele, né, o momento dele como goleiro, se ele estava indo bem lá, não estava indo bem, média de gols sofridos, quantos chutes ele tomou, até porque não depende só dele, né? Tem uma zaga ali que se a zaga for ruim não tem goleiro bom. Uma coisa que eu aprendi na vida, goleiro bom não existe com zaga ruim. Que agora não é mais zaga, com sistema defensivo. Vamos modernizar um pouco, né, Pá? Sistema defensivo ruim não existe goleiro bom. Sistema defensivo bom não existe goleiro ruim. Quer dizer, parece que não, mas quem vai ajudar ele a ser um bom goleiro no Grêmio é um bom sistema defensivo. Se não tiver um sistema defensivo bom, vão bater nele, não adianta, porque ele não tem muito o que fazer. Eu acho ele um bom goleiro. Claro, o que ele tem? A experiência dos 34 anos, eu acho que ele tem hoje. 34. E eu sei o quanto isso é importante, porque quando eu tinha 33, 34, as coisas eram muito mais
fáceis para mim, no sentido de atalho, a calma para ir numa bola, saber que não tem, às vezes tu vai, quando é mais jovem, tu vai muito afoito, tu acaba fazendo um pênalti. 34 tu estava no Fluminense? Não, 34 eu estava em Portugal. Portugal. Mas existe essa situação de que tu consegue aquela ansiedade de querer fazer a coisa rápida, de segurar um pouquinho. Mas, Darley, fosse tu o presidente e tivesse na tua frente o Keylor Navas e o Thiago Volpe, qual dos dois tu contrataria? Ótima pergunta. Volpe. Volpe? Opa. O Navas está há quanto tempo sem jogar? Um ano. Nada contra o Navas, Sim, por favor, gente. Não, claro, mas o Navas tem uma carreira, análise de quem conhece a uma posição, carreira né? muito superior. Mas quanto tempo? Primeiro, o Navas é um atleta que não é brasileiro, ou seja, não conhece aqui. Eu digo porque eu vivi o contrário indo para Portugal. Tu teve em Portugal? Qual o No time? Beira-Mar, Beira-Mar. de Aveiro, terra lá do Cristiano Ronaldo. Eu falo isso por experiência própria. O tempo de adaptação em um outro país que tu não conhece, e está aqui o Pato que viveu junto com o Falcão isso, é muito demorado. Verdade. E a gente não. E cada atleta tem o seu tempo. O Grêmio não tem tempo para esperar toda essa adaptação de um goleiro de fora. Olha o que aconteceu com o próprio Marquezinho. O Marquezinho precisou de 6 meses para começar a se adaptar. E quando eu digo adaptação, é o quê? Peso da bola aqui no Brasil. O ar diferente de lá, a bola vai diferente, os atletas chutam diferente. Tem toda uma adaptação que é necessária e é normal, que tem que todo atleta passa. Imagina um atleta de outro país vindo para cá, tendo que passar por essa adaptação. E eu acho que o Keylor Navas tem 2 adaptações, uma do tempo sem jogar e a outra de ser um atleta que nunca jogou no continente sul-americano. Mas tu, como um defensor da base, continuando nessa questão de adaptação, o Volpe é muito melhor que o Grando? Como eu falei, eu não sei como está o Volpe hoje, mas eu acredito que seja do mesmo nível. É o que eu defendo sempre aqui, todos os dias. Que se é para trazer um goleiro, que seja muito melhor. Porque para mim, Marquezinho, o Grando, o Breno, o Adriel, o Volpe, são tudo da mesma prateleira. Nenhum é muito melhor que o outro. A única coisa que eu vejo sobre o que disse pedindo, o Darley antes, que o goleiro a gente faz em casa. Aí o Pato complementou laterais, etc. O problema é a mesma coisa quando um jovem vai pegar o primeiro emprego. As pessoas dizem, mas precisa ter experiência. Mas se não dá a experiência pro cara, ele nunca vai ter. Então, se não der experiência para os jovens da base, nunca vão ter. Ontem, por exemplo, o partidaço que fez aquele Vitor Gabriel, que ninguém dava nada por ele na zaga do Inter. E tá aí, vai ocupar a titularidade. Então, tu tem que dar chance pro cara jogar. Se o Grêmio desse mais chance pro Grêmio, talvez não precisasse contratar outro goleiro. Diga aí, PC. Bom dia, gurizada. Saudações. Bom dia, PCzinho. Ao querido Darley, esse grande ídolo do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Bom dia, PC. Parabéns pela jornada ontem, viu? Obrigado, não é pé gurizada. de gelo. Hein? Não, pé quente, né? 2-0. Último jogo 2-0 também, pra lá e pra cá, né? Na rede 4 do Grêmio e agora 2 do Inter. Mas, Darley, e deixa eu concordar e discordar contigo aí, então. Sistema, eu acho que você está absolutamente certo, concordo em gênero, número e grau. Se o sistema for falho, se o sistema for fraco, não adianta, o goleiro pode ser o melhor de todos os tempos, vai vazar. Né? Agora eu acho, Darley, que o Navas, né? O Navas, poxa, um goleiro que foi campeão em tudo que é lugar. O Marquezinho também precisou de um tempo de adaptação. E o Grêmio tem na sua casa um goleiro que tomou tunda, tomou laço de tudo que é lado. Mas muita gente esquece que o sistema vazava mais do que o próprio goleiro. E que é o Grando, que eu acho que é um goleiro do mesmo nível do Volpe. Nível por nível, fica com já tá no elenco. Não, acho que tu tem todo... Por favor, né, PC? O que eu disse aqui não quer dizer que eu tenha razão no que eu estou dizendo. Perguntar a minha opinião, minha visão. Mas não, agora tu pode me dar laço, exato, não tem tem problema, convicção disso? Não tenho convicção. Até porque daqui a pouco o Navas chegaria aqui, pela experiência que tem o goleiro que foi de grandes clubes, tiraria de letra e sairia jogando e seria o principal jogador do Grêmio. Isso pode acontecer. Eu estou falando uma situação onde tu tem ali que tomar decisões e tu tem que tentar amenizar o máximo possível a probabilidade de erro. Não quer dizer que seja um erro. Sim. O que eu quero dizer, assim, a minha opinião, tô olhando agora, vendo toda essa situação, tendo estado dentro de campo, tendo sentido na pele o que é uma adaptação, mas não quer dizer que daqui a pouco o Navas chegasse e fosse o melhor jogador do Grêmio no ano.
É possível, só que a gente não tem. Tem jogadores que sentem menos. O Soares, quando chegou aqui, perguntaram pra ele o tempo de adaptação. Ele disse, cara, a bola é a mesma, são 11 pra cada lado. Vou jogar a bola. Tá falando do Soares, né? Nós estamos falando de um cara do nível. do Uruguai que é parecido, o futebol parecido. Que, né, o Rocher entrou aqui e começou a jogar, mas é que aí o campeonato parecido. Mas eu não quero dizer, viu, PC, que o que eu digo seja Não, a verdade. concordo. Pelo Tranquilo, contrário, por tranquilo. favor. Eu poderia dizer isso se eu estivesse, por exemplo, fazendo trabalhando, tendo como é que chama agora? Scout, sei lá o nome. Scout. O scout CDD, dos... não, CDA. essa coisa Do Grêmio é o CDD. Capa. O tal CDD e o capa. esse negócio aí, e me colocasse na frente todos os números. Aí sim eu te daria, eu conseguiria te dar uma opinião mais concreta. Aqui eu estou dando apenas uma opinião, ponto. Não necessariamente a minha opinião seja A verdadeira, a correta. A melhor ou a Não, correta. É uma opinião de fora, uma opinião assim de uma pessoa que está de fora e não lá dentro, tendo todas as informações, números, últimos jogos, como é que estava cada um então, são coisas que pelo menos eu não tenho. É uma opinião pura e simples e, por favor, não sou o dono da verdade, pelo contrário, eu sou mais de ouvir do que falar quando se trata disso. Porém, é uma opinião. Então, o Thiago Volpe é mais goleiro que o Marquezinho? Acredito que seja do mesmo nível, o Marquezinho um pouco mais também de experiência fora. É que eu gosto do formato que o Marquezinho jogava. É muito perto do que eu sempre joguei também, de sair, de fechar ângulo, é uma questão daí. Aí eu vou levar muito pro lado daquilo que eu vivi, mas aí não quer dizer que seja o melhor pro momento. Por exemplo, eu hoje, imagina o Darley jogando hoje em dia do jeito que eu jogava. Pô, com esse tal de VAR aí eu tava morto. Acabou o Darley, não tem o que fazer, porque eu sempre fui um cara muito sanguíneo, muito de embate, eu sempre joguei muito com psicológico. Hoje, se tu olhar pro cara, ficar perto, falar alguma coisa, o juiz vem ali, vai dizer que tá desrespeitando, vai te dar um cartão, o que é uma bobagem. O Darley é tão sanguíneo que quando meu time jogou contra o dele lá no IAPI, lá, ele deu uma porrada no meu tava de atacante, deu uma porrada no meu zagueiro lá, foi expulso. Foi expulso, acabou com o jogo praticamente, cara. É isso aí, eu não gosto de perder. Só que teu time perdeu pro meu, tá? Porque eu não tava mais. Já tava perdendo. Me tiraram do jogo. Já tava perdendo essa... E não tinha VAR. Tu era o craque do jogo. Tu era o craque. Eu ia decidir. Viu, Júnior? Eu pensei, quando ele falou o time dele contra o meu, eu pensei que tu ia falar daquele Darley 0 e Inter 0. Lembra? Sim, ele pegou segurou tudo e muito mais. Teve um jogo aqui também que tô lembrando aqui, ó. Oi, pergunta pro Darley sobre um jogo da semifinal em Belo Horizonte, um centroavante chamado Ronaldo Nazário, com 17 anos, no início do jogo chutou forte e ele fez uma grande defesa. E o Ronaldinho foi cumprimentar ele pela defesa. Depois do jogo, deu confusão. E aí contei pro Cacalho e ele me disse, esse goleiro me serve. Serginho Vaz, conhece? Acabou de mandar Verdade, cara. Essa aí é Taça Serginho BH. Tu arrumou um rolo lá. Semifinal. Olha só as duas semifinais. De um lado, Atlético e Caxias. Aqui o nosso Caxias. E na outra semifinal, Cruzeiro e Grêmio. Só que colocaram o jogo dentro da Toca da Raposa. E o centroavante do time do Cruzeiro era simplesmente Ronaldo Nazário. Nossa. Ronaldo Nazário. Surgindo, Rapaz. Eu sei porque ele falou isso. Você quer que eu conte que eu joguei uma cadeira naquele momento, treinador do profissional do Cruzeiro. Começou lá a discussão, porque fomos diretamente. Os dois times, tanto o Grêmio quanto o Caxias, foram roubados. Foi uma coisa assim absurda. Algo que era nítido e claro. E aí o Serginho Vaz ficou bravo, todo mundo quis entrar, e daí começou a briga que eu digo no sentido daquele empurra-empurra, não briga mesmo. Confusão mesmo. E aí eu tava saindo e o treinador esse como é que é o nome dele? Não é o delegado, o outro. Não, é o Antônio Lopes. Não era o Autuari em 97? Não, era em 80 e... 80? 90, 91. Eu era dos juniores, era time de juniores, era Taça BH, que sempre era no meio do ano a Taça BH, e a São Paulo no final. E aí ele era treinador, um grande treinador, do mesmo nível do Antônio Lopes. E aí ele começou... Filha do Arilson, tu sabia? Ah, é? Oh, que legal. Tudo bom? E aí ele começou, porque vocês, meninos, tu não pode ser assim. Como é que tu quer chegar num profissional fazendo isso nos juniores? Eu peguei uma cadeira que tinha
taquei nele, azar. Nossa, Eu era muito maluco. é mesmo. E aí que o loucura. Serginho Vasquez disse, ó, o Cacau perguntou, tá, tem algum guri nos juniores? Porque aconteceu a questão do Emerson, aí veio Eduardo Reus e o Ademir Maria, e disse, olha, tá um problema de público, precisa Não de um é o guri. Enio Andrade? Não, Porque aqui é um... 90, 91, 92 o Enio Andrade. No treinador do Cruzeiro? Então é 89. Não, mas Não, tinha o profissional. Ronaldo era 92, por aí, 91 ou 92. Pode ser. Isso aí, 92 veio. 92, estava procurando. Não é Antônio Lopes, mas é outro grandão. Eu sei que ele é do Rio de Jair Pereira? Jair pode Jair ser. Pereira era o uruguaio? Não, Não, Jair vai era Pereira o- não. É o Procópio, não. Não. Procópio foi meu treinador no Atlético. Ah, e aí? Gente boa. É. Só que aí, Bem maluco. aí o Serginho Vasquez, o Cacau, pergunta se tinha. Ele disse: ó, é um baita goleiro, mas é meio maluco. É violento. É meio maluco, ele não bate bem. E o Cacau disse: é isso que eu preciso. Manda pra mim. Foi mais ou menos assim que eu tive a oportunidade, Pato. Que loucura. Olha como é que é a coisa. Que loucura. Ô, Darley, sabe que eu tô recebendo um monte de mensagens aqui, Dal, obviamente, para falar, para fazer aquela pergunta Alguém que colocou todos se seria o querem. Evaristo de Macedo? Evaristo Macedo? Evaristo, será? acho que não. Não, Olha, mas é da mesma leva do Evaristo. Cara, Evaristo. também são dois nomes. Vocês vão trabalhando no Palmeiras, trabalhando em grandes clubes só. O Evaristo queria bater O Evaristo- meu brinco um dia, sabia? Depois Ah, é? do jogo. Eu não sei, tu não jogaste aquela partida que o Grêmio tomou 6 do Goiás. Isso. Não, eu não fui naquele jogo. Isso que ele preservou vários jogadores. Aí eu cheguei pra ele. A sua situação é insustentável no Grêmio, professor? Aí ele falou assim no microfone: não, é contigo. E eu vou quebrar tua cara agora. Ele Aí é todo isso. mundo saiu ali. Mas o pra falar. Dal, vários quiseram quebrar a cara. É, dele, mano. eu não Tem conseguia. sorte, me livrei. Não conseguia. Ô, Darley, tô recebendo muitas perguntas aqui de muitos gremistas. A pergunta fatal do ano pra ti. Tu sabe qual que é. Ai, Ah, lá É a vem ele. fatal. Uma coisa. Vem Pato, chumbo me- grosso, Pato, vem me chumbo ajuda grosso. Não, aí, é a Pato. fatal. Tu que é Todo mundo experiência já aqui, me sabe ajuda, o que é. Pato. Todo gremista quer saber. O quê? Darley será candidato à presidência este ano do Grêmio? Ou irá apoiar. Ou irá apoiar ou alguma coisa Não desse? sou candidato. Não é candidato. Não tem- Peremptoriamente. e não- Mas não é peremptoriamente que nem o Tarso, aquela vez que Não, deu não, peremptório não, mudou. não. Com certeza eu não serei candidato este ano. Não tem. Não Esse serei ano tá candidato. fora da eleição. Tu ainda é não deputado, serei né? Sou deputado, Sim. hein? Carlos Alberto Silva? Esse aí. Tá, 93. Isso aí, Carlos não, Alberto não, Silva. não, não. Eu saí de lá para ir para os jogos na Itália. Mas ele Treinou não a foi- seleção também. Mas ele foi treinador do Palmeiras, não foi nas brigas depois? Pode ser também, é. É isso aí. Naquele Mas ele time estava de- lá. É, Não, tava- nas brigas. Isso aí foi em aquela era o 93. Luxemburgo. Não, não. Eu lembro que eu não saí era daqueles Luxemburgo, não era jogos, Luxemburgo. eu nem joguei o outro jogo, porque o Filipão me chamou pro profissional naquele momento. Porque eu saí, a primeira vez que eu andei de avião até, pelo Grêmio, porque nós íamos de, aquele tempo era ônibus, para Eu ir e lembro, voltar, claro. não tem essa de avião que nem hoje em dia. Sim, Pra São Paulo Serginho de contou, avião. né? Mas, imagina ir até Minas de ônibus. Nossa. E às vezes é o seguinte, lá no norte, lá em cima, no norte de Minas, tu tinha que andar além de Belo Horizonte mais 6 horas. Nossa. Era assim. E aí eu lembro que eu fui, porque o Eduardo Reus tinha. O Ademir Maria e o Roger foram para os Jogos da Itália, amistosos, do meio de ano, e um deles machucou, no jogo contra a Roma, inclusive. Machucou a mão o Ademir Maria, e eu tive que ir. E aí eles me chamaram, eu saí de lá, vim a Porto Alegre e fui para a Itália para ficar no banco do Eduardo Reus. E lá que eu tive a minha primeira oportunidade, porque o Reuser também tinha problema de pubis. E aí ele no último jogo, o Grêmio tinha perdido os 3, tinha 4 jogos amistosos na Itália e tinha perdido os 3 já. Acho que era 2 para Roma e 1 para não sei quem, e o último era contra o Cagliari. E aí ele sentiu. E aí o Filipão disse: ó, filho, não Tu tem jeito. lembra quem jogava na Roma na época, brasileiro, tinha algum? Que ano foi? Foi em 93. 93. Eu Não era o lembro ano que do Renato, o principal né? jogador da Roma era um alemão, baixinho, atacante. Jogava demais, cara. Pai, infernizou a gente. Não era o Velo, né? Eu acho que é ele. Velo. Rapaz, o que esse cara É infernizou. um alemão da seleção italiana. Isso aí. Da seleção alemã. Alemã. Velo. Isso, mais baixinho, É. cabelinho compridinho. É. O que esse cara jogou foi Tá brincadeira, cara. Ele acabou com o jogo sozinho contra nós. 93 o Grêmio perde aquela Copa do Brasil. Você lembra? Isso, tu tava foi. lá, não? Que ano logo foi o depois, Renato? Que ano o No Renato peru foi pra do lá? Roger? não tava, não Criciúma? O Renato Não, foi não, pra não, lá, pra sei, Roma. não tava lá. Foi não o tava. Cruzeiro. O ataque era esse Veller e... Não lembro, mas é que esse cara, eu só lembro... Como era guri,
Eu só lembro principalmente dele porque ele ele acabou com o jogo. Centroavante, Ele jogava com 2 na frente, uma coisa assim, ele era o que infernizou. Diga, PC. Deixa eu fazer uma pergunta pro Darley. É uma pulga que eu tenho aqui atrás da orelha já faz bastante tempo. O Grêmio uma vez esteve aqui, ele respondeu. E foi legal a resposta, mas assim, por que hoje, o que mudou no futebol ao ponto de mudar também esse fundamento do goleiro? Sabe que eu não gostava, por exemplo, do Valdir Pérez, mas aí eu vejo o Valdir Pérez tomando uma bomba do meio da rua, ele vai na bola e segura a bola. É a única ele dá defesa uma que ele ponte fez. e segura a bola. Talvez tenha sido a única, mas ele segura a bola. Mas hoje, Darley, qualquer bola que vai para a área, o goleiro espana, o goleiro espirra, o goleiro dá um tapa, dá um soco, não segura mais a bola, domina ela e aí já pode enxergar para quem ele pode sair jogando, entendeu? Muitas vezes essa bola acaba pro adversário. Por que mudou isso? A bola é mais leve hoje. A bola é mais leve. A minha visão, tá, PC? Novamente, não sou dono da verdade. Daqui a pouco vai vir alguém, um especialista de goleiro, vai me dizer que eu estou errado. Treinamento. Eu posso falar por mim. Mazzaropi me treinando. A gente normalmente era 10, cada tipo de treinamento era 10 bolas, 5 de um lado, 5 do outro. Se a gente não defendesse de forma a fazer uma defesa, qualquer bola que fosse possível segurar firme, a gente era obrigado a segurar firme. Mesmo que no treinamento a gente errasse. Se não fizesse isso, o Mazzaropi, no meu caso, e os outros que passaram também no Grêmio, no meu tempo, faziam a mesma coisa. Parava e dizia, olha, essa bola é para pegar firme. Tenta. Se tu treinar, tu vai fazer no jogo. Se tu treinar, tu vai fazer no jogo. Então, nos treinamentos, a gente fazia todo o possível para defender a bola de forma segura e firme. Né, para não soltar. A bola não é mais leve hoje? Desculpa. Não é muito mais leve. No início ali, quando era pênalti, ainda assim, aí era complicadíssimo, porque era mais pesado. Mas eu já peguei as Nikes depois, de brasileiro, e aí acabou indo também para a Sul-Americana. Também, né? Porque quando exato. Aquelas antigas lá... Só que elas ficam mais fáceis de defender no látex da borracha da luva. A mais antiga era mais difícil. Porque quando chovia era um sabão. Então, eu acho que é muito treinamento no dia a dia. Eu vejo alguns treinos de goleiro hoje, a maioria, os caras, simplesmente, eles não tentam pegar firme, eles só jogam pro lado. Mas vocês lembram daquela Copa de 2010, que a bola viajava? Jabulani. Aquela ali mostra a dificuldade que o mas goleiro aí tem em agarrar a bola, né? Aí é uma Adidas, que foi feito naquele forma, mas depois mudou. Pode ver, Sim. Ninguém mais reclamou de bola nenhuma, porque... a tecnologia foi avançada. E hoje quase todas elas são muito parecidas e o chute é um chute seco, mas ela não está mais fazendo tantas curvas. As curvas que fazem é porque o cara que bate é muito bom. Isso aí não tem que fazer. Eu peguei Marcelinho, eu peguei Roberto Carlos. Cara, duvido que hoje alguém chute a bola e que faça tanta curva quanto esses caras faziam. Não tem. Por mais que tentem, se pegar o Marcelinho para bater na bola hoje, Roberto Carlos hoje, ele vai bater melhor e fazer mais curvas do que os caras que jogam hoje, porque eles não treinam mais isso. Sim. Tem canais que eles agora batendo falta. Tem. Tem nem graça. Não tem nem graça. É que os caras eram brincadeira. O Grêmio mudou na hora certa, o técnico, na tua interpretação, estava na hora do Renato sair? Eu acredito que estava sendo ruim para o Renato, ruim para o Grêmio e ruim para a torcida. O Renato fez muito pelo Grêmio, mas as disputas pós-jogo, quando eu falo as disputas, é quando ele vai para frente e tem que responder perguntas para a imprensa. Estava muito pesado. O Renato, a gente via que ele já não estava mais também com posso falar aqui, um saco para responder. Eu sempre disse isso, o Renato não tem mais saco. E aí é difícil, começa a se tornar uma coisa pesada, deixa de ser prazeroso, porque tu tem que ter prazer no que tu está fazendo. E a hora que perde um pouquinho esse prazer, isso passa também para o dia a dia dos atletas, passa para o dia a dia da gente. O jogador começa a ver que o treinador daqui a pouco não está tão solto, tão satisfeito, tão feliz quanto deveria. Então aí é o momento de dar um tempo, o momento de, olha, vamos fazer o seguinte, vamos... Tanto que, pelo que eu sei, eu sei assim, ouvindo vocês da imprensa também, que eu ouço bastante. O próprio Renato, acho que o presidente tentou perguntar se ele gostaria de ficar, e ele mesmo disse que não. E tá certo, o Renato é um cara conscientíssimo, um cara inteligente. Ele sabia que era o momento de dar esse tempo do Grêmio, porque é pesado, é difícil. E
e eu ficava vendo as entrevistas pós-jogo, tava bem complicado. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Então, era o momento, ponto. E quem conhece o Renato sabe que ele não é assim. Não é, exato. Quem conhece. Porque estava pesado. Nas outras passagens dele não era assim. Eu lembro quando eu era repórter, ele brincava, sabia levar numa boa. Essa última passagem agora era boa. Mas o pessoal também estava pegando um pouco pesado, também, sabe, com ele. Claro. E é difícil, no caso dele ali, ter que, depois de ter passado por tantos momentos bons, tanta empatia com a própria imprensa, chegar num momento como esse. Darley, mas tu nunca pensasse em treinar? Em ser treinador? Nunca passou pela tua cabeça? Vou treinar. Porque a maioria dos jogadores, a maioria não, a maioria é exagero meu. Sim, boa parte, olha, vou fazer o curso, vou treinar. Seria trabalhar com futebol. Seria o rumo natural. Sim. Tanto que quando eu estava fazendo já a transição para parar de jogar, eu fiz os cursos. Aquele do Carraveta, que era o melhor curso do Brasil. Sim. Eu tenho esse curso. Tu fez o curso executivo, né? Eu estou fazendo. Tá fazendo? Eu fiz o de licença B, que é para categorias de base. Boa. Eu estou fazendo de executivo. Eu vou fazer o A. Mas, Darley, porque tu quer isso, eu sempre gostei de estar preparado. Que idade tu tá, Darley? 51. Tá, guria ainda. Né? Então eu sempre quis. Eu fiz o curso, eu estava com tudo encaminhado, aí aconteceu aquela questão do Brasil, onde eu tomei a decisão de que eu precisava ficar longe um pouco dessa bolha que é o futebol. E quem vive o futebol sabe que é uma bolha. Brasil, né? Estava. E ali eu tomei a decisão que, cara, eu preciso dar um tempo do futebol. Eu preciso sair de dentro dessa bolha, ver as coisas de fora. E acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Porque hoje eu vejo totalmente diferente tudo do que eu via quando estava dentro. A gente só olha para o próprio umbigo, quem está no futebol. A gente não consegue ver as coisas fora. Então hoje eu vejo que eu tenho um conhecimento, uma experiência muito superior do que antes. Claro, 22 anos de futebol não se apagam. Isso aí pode até mudar. Eu fiz o curso agora de categorias de base, o licença B. O que mudou foi a forma de falar o nome, duas linhas altas, linhas baixas, box A para B. Box. Tem uma raiva do box A para B. Cara, isso lá, a gente sempre treinou isso. O Falcão fazia a mesma. Só era uma nomenclatura diferente. Ficou muito mais acadêmico. Mais acadêmico, é verdade. Só isso. Mas o futebol continua sendo 11 contra 11. O futebol continua tendo uma linha de 4, outra linha. Tu pode fazer duas linhas de 3, uma linha de 4, uma de 2. Tu pode ter um time mais ofensivo, mais defensivo. Só tu montar a tua linha mais. Que a gente chama de linha hoje, né? Linha. Porque no meu tempo todo mundo defendia. Eu lembro 95, o nosso time. Todos defendiam, todos ajudavam. Ou seja, era uma linha baixa, uma linha na nossa. Para ter recomposição também. Recomposição rápida, que é o mais importante. A recomposição. Cara, se tu não recompor, tu sempre vai estar correndo contra o teu gol. Então são coisas que mudaram a nomenclatura, porém, para quem vem do futebol, só mudou o nome. Continua, se tu tem o conhecimento, se tu consegue ler o jogo, tu sabe o que fazer. O que eu defendo aqui, que o que mais mudou no futebol. Talvez possa ser que eu estou errado, mas é a questão da intensidade do físico. Isso mudou o futebol, isso deixou o campo mais curto, o campo menor, né, porque tem a questão do impedimento e como os jogadores estão mais rápidos hoje tu joga em um espaço de 30, 40 metros. Isso aí, exatamente. O que aconteceu? Por exemplo, os jogadores estão correndo mais? Não. A média de um atleta de futebol que corre é a mesma média do meu tempo e praticamente a mesma média. O Falcão já pegou esse futebol moderno, que é entre 9, 10 quilômetros a 14, 15. Eu lembro que lá no nosso... também tinha Exato. Um coração. Isso aí depende da posição que tu estava. Quase que a Roma não compra, porque ele tinha uma batida de coração. Quando ele fez o primeiro exame na Roma, a Roma estava desistindo da contratação dele, porque ele tem uma batida de coração mais lenta, diferente. Só que isso aí tem, por exemplo, pegar o Arce e o Goiano, era um fenômeno. Fazia os testes com eles, parecia que uns estavam dando a vida e eles estavam na média. Ou seja, eram atletas com uma intensidade já maior que a normal. Hoje o que mudou não é que corre mais, é que tu dá tipo pequenos jogos. Tu
tem mais intensidade e menor... Explosão, né? Explosão. É muito mais... Porque o pessoal... Os treinadores trabalham isso, né? Porque diminuiu o campo. O campo antes jogava em 50, outro joga entre 30 e 40. Ou seja, tu tem que fazer muito mais pique, aquele piquezinho rápido. Anda, corre. Por isso tantas lesões musculares. Por também. isso. Só que tu tem que trabalhar isso daí. Mas o que eu digo assim, não mudou tanto. Porque se tu quiser abrir o jogo, tu abre. Olha uma história Ninguém legal. abre porque deve dar preguiça. Só o PC chamou só pra... Diga, PC. PC? Não, a pergunta que eu queria encaminhar, o Guto já fez, mas eu tenho outra. Qual jogador do Internacional, assim, quando tinha clássico Grenal, te incomodava, sabe? Te deixava com aquela sensação ruim que... É o jogador que te incomodava. É 2 em 1. E dos batedores de falta ali, o Pé de Anjo, o Marcelinho ou o Roberto Carlos? Era mais complicado. Olha, do Internacional a gente pegou uma fase até... Eu sou muito amigo do Fabiano. Isso. Todo mundo acha que a gente... Super amigos, Nós somos muito amigos. Fabiano, O Fabiano. Fabiano. Fabiano Cachaça, né? E eu falo pro Fabiano, cara, tu deu muito azar. Porque tu é um jogador que, inclusive, foi convocado para a seleção. Só que tu pegou um momento onde o Grêmio estava num nível elevadíssimo e o Inter não conseguia... Mas se tu pegar o Fabiano segurou uma década o Inter. Como atleta do clube. Como o principal jogador... Sozinho. Hoje tu pega ali, tu monta... Ele teve o Christian de parceria, uma boa pouco parte. Tempo, né? O Christian foi pouco tempo, tanto que... Mas ele era o principal jogador. Sim, ele era. Cara, ele era o cara que fazia o Inter conseguir vitórias. E ele disse pra ele, cara, tu deu muito azar, porque tu pegou o momento errado. Imagina ele num outro grande... Tanto que ele foi depois pra Santos. E o Grenal que o Inter se lavou, tu saíste machucado. Exatamente. E o Christian expulso. Foi expulso o Roger. Nosso. O Roger foi expulso no início do primeiro tempo. E o Christian foi expulso junto, não foi? Não, foi do só o Roger. 5-2? Do 5-2 foi o Roger expulso e eu saí machucado. Saiu machucado quando estava 1-0 pro Inter. E aí o erro do nosso treinador foi achar que o Luciano Foguinho... Hélio dos Anjos. O Luciano Foguinho seguraria o Fabiano. Todo mundo sabe que o Fabiano era muito rápido, forte, e o Luciano é um zagueiro que não tinha velocidade. Então ele precisava ter sempre uma sobra ou alguém marcando primeiro e ele sobrando. Aí quando o Roger foi expulso, ele deixou 1 contra 1 com espaço, esquece. 5-2 o Roger foi expulso? Foi expulso no primeiro tempo, nós ficamos com 1 a menos quase todo o jogo. E o que tu tá achando do Roger no Inter? Eu te pergunto isso porque é o seguinte, tem uma discussão muito forte, tu é um ídolo gremista, um dos maiores, né? Tem gente que te considera o maior ídolo do Grêmio. Mas o que tu acha dessa história que estão fazendo com o Roger agora lá no Grêmio? Pagar a calçada da fama, o melhor Roger é o Roger chinelinho, não é o Roger lateral e tal. Mas tu acha que isso tem fundamento? Pra ti o Roger continua sendo um ídolo gremista? Cara, o Roger, é o que eu digo assim, não importa o que aconteça, ninguém vai pagar a história feita por cada um dos atletas. Não importa. Entendeu? Eu acho que o Roger fez a história dele no Grêmio, ponto. Vanderlei, tu iria? Não, eu não iria, mas é uma questão pessoal minha. Né? Eu não colocaria em xeque 16 anos de história dentro do Grêmio. O Roger pode ter uma visão diferente da minha e tem que ser respeitada, ponto. Bom, ele falou contigo, nunca perguntou, e eu acho que assim, é uma questão de cada um. A história dele no Grêmio não vai se apagar, por mais que tentem. Bom, querem tirar da calçada? Tirem. Querem fazer tal coisa? Façam. Mas isso não vai diminuir tudo que ele conquistou no Grêmio. Por exemplo, hoje eu sou o atleta com o maior número de conquistas da história do clube. Não é o goleiro, é o atleta. Eu tenho 19. Alguns até dizem que é 20, mas eu não consegui achar esse 20º título até hoje. Para mim, são os 19 que foram catalogados pelo Elisiário. Elisiário que fez o meu livro, ele fez todo o trabalho de pesquisa. Não estou falando assim, da mesma forma que dentro do Grêmio eles acham que eu tenho 591 jogos. O Elisiário pegou súmula por súmula e fez a pesquisa e são 594. E no Grêmio tem 591. E ele tem pesquisado súmulas, atleta profissional, Darley no Grêmio. Mas fácil que o Grêmio tivesse 590, não, nós temos aqui o nosso historiador, o Fábio Mundstock, ele vai atrás dessa informação, tenho certeza. Ele vai 590 como profissional? Como atleta do Grêmio, profissional. Como atleta, com súmula, assinada a súmula como atleta e entrando em campo. Mas contando a... Não, profissional, sem base. Sem base. Só profissional. Só profissional, 590. Eu só perco pro Tarcísio, que tem 700 e alguma coisa. Nossa. Eu sou o segundo.
O que difere entre o 594 e 591 é que tem um na minha frente daí. Que tem 592. Mas eu entendo o Grêmio. Né? A pesquisa Nesse do 5-2, o André Santos foi expulso. O André, então não foi. Então foi o André. Eu lembro que era o lateral esquerdo. Isso. Pode ser. Grande Dadá. O Dadá eu tentando botar na conta do Roger. Né? Só para pimentar, é verdade que o Fernando Carvalho, uma época, te encontrou no litoral, vocês conversaram e pintou um clima dele te convidar para jogar no Inter? Não, a gente se encontrou, até porque assim, a casa que eu tenho no litoral é a mesma há mais de 20 e tantos anos. E no tempo que o Inter estava montando a equipe, que foi depois campeã da América e do Mundo, eu tinha saído do Atlético, eu acho. Eu estava no Atlético, não lembro isso, acho que foi isso. E ele estava lá, e eu sempre corria e caminhava ao redor ali dentro do condomínio. E eles, Darley, tudo bom? Tudo bem, presidente? Que é normal da gente. Chega aí. E eu sentei conversar com ele, acho que o Tinga estava lá, o Tinga que me chamou. E aí, o que tu acha? Eu disse, presidente, sabe que não tem como. Eu não vou. Se eu tomar gol de pênalti, vai ser culpa minha. Então, vamos manter a coisa como tá. É ruim pro senhor e cara, não passa pra minha cabeça isso. Ele falou, eu sei, eu só. Tipo assim, numa boa brincando. Claro. Eu entendi, né? E até porque eles já estavam montando time, o Tinga estava lá ajudando ele. Eles estavam no início de ano ali, em dezembro, janeiro. Mas assim, ponto. É que o pessoal fala muito porque tinha um cara lá, acho que era colorado, e tirou e pediu uma foto comigo e eu tirei, normal, como tiraria com qualquer um. E aí ele botou, acho que está acontecendo. E aí virou um alvoroço. No mesmo dia. É isso aí, virou um alvoroço, só que assim, nunca houve convite, nunca houve nada. Nada. Foi aquela ali, uma brincadeira, e o cara que passou, tirou a foto e jogou mas não tinha nem nexo aquilo. Darley, eu tenho uma percepção para compartilhar contigo, que é a seguinte, uma percepção de um colorado apaixonado que estava lá no 5-2. Futuro presidente. Que ficava com muita raiva de ti, porque tu era um cara que defendia muito o Grêmio. Mas quando um colorado me diz isso, tu não tem ideia. E era o teu objetivo. Isso claro. me mostra que eu trabalhei direito. Mas depois que tu deixou de ser atleta, enfim, e até tu deriva para uma área em que tu, por mais que tu seja identificado gremista, eu conheço muitos colorados que votam em ti. Sim. Que trabalham contigo, que gostam de ti e tal, fazem campanha para ti. E para mim a minha percepção mudou do Darley, aquele Darley gremista que provocava o Colorado e tal, para um outro Darley, eu acho que foi o acidente do Brasil de Pelotas. Acho que o acidente do Brasil de Pelotas, o Brasil e o mundo viu um outro Darley. Não um Darley personagem jogador, um Darley cidadão, um cara que ajudou lá no resgate, o cara que ajudou as famílias, o cara que esteve lá levantando, tentando erguer o Brasil, sabe? Toda aquela coisa passou uma outra imagem. De fato, a imagem do cidadão que tu és. Não sei se tu tem essa percepção também, que depois Sim. disso meio que mudou, assim. O Colorado que poderia te ofender, por exemplo, que sempre tem um idiota na rua. Vai ter, mas, natural. Natural, mas... o cara passou a te respeitar por outra situação, né? E que tu nem pediu esse respeito, tu nem exigiu, e tu nunca te beneficiou, até tratou disso. Eu nunca vi tu tentando te beneficiar em relação a isso. Mas mudou a percepção, tu não sente isso? Não, eu acho que ali começaram a me ver um pouco diferente. Sim. Porque ali foi uma situação realmente bem Claro. bem Uma complicada. tragédia, uma tragédia. E alguém que tentasse sei lá como é que eu vou dizer, em cima de uma tragédia. Se locupletar. Eu, pelo meu caráter, a pessoa que eu sou, jamais faria isso. Sim. Tanto que assim, eu só falo sobre a questão quando me perguntam. Eu nunca, né, nunca, e nem gosto de falar, até porque quem viveu aquilo sabe o que foi. A ponto de eu tomar a decisão de eu sair de perto daquilo que eu mais amo, que é o futebol. Olha o tamanho do trauma. Do trauma claro, na cabeça de todos. É uma cicatriz. Exato. Que não fecha. E não tem. E eu vou conviver para sempre. Hoje, mais tranquilamente que antes, mas eu sempre fui essa pessoa. E sempre que eu entrasse em campo, eu ia brigar, literalmente, às vezes, o que é errado, pelo meu time.
Mas isso não muda a pessoa que eu sempre fui. Quem trabalhou comigo, todos me conhecem, sabe o tipo de profissional que eu sou, sabe que eu sempre, quando eu botava, como nós dizemos aqui no Sul, fardamento, para treinar, o manto. tanto que essa frase, que depois usaram até em campanha política, treino é jogo, jogo é guerra, essa frase é minha. A primeira pessoa a dizer isso fui eu. Eu disse, olha só, para mim treino é jogo e jogo é guerra. E sempre foi assim, porque eu sempre treinei como eu ia jogar. Eu não... o Dalpisol estava sempre nos treinamentos, eu não aliviava nem treino, nem para o meu colega titular capitão do time. Eu treinava igual eu jogava. Eu sempre... momento que eu... A tua mentalidade era essa. Eu sempre fui assim. Eu nunca gostei de empatar. Perder, então, eu saía de campo, eu dizia, melhor eu ficar quieto, porque eu vou falar alguma coisa para alguém aqui. E eu continuo assim. Mas é só quando eu entro em campo para jogar futebol. Bom, tu disse agora, entrou o cara, me encheu o saco, eu vou brigar, azar. É meu inimigo, tá ali 11 contra 11, o cara que tá com a camisa de caminho é meu inimigo. Eu sei como é que é. É meu inimigo. Tá, mas lá no Dodge tu não vai dar no velho Ruxa, né? Não. Lá é diferente. Lá a gente tá com o pessoal, amigos, tudo mais. Livra a cara do cara. E o Ruxa normalmente joga no meu time, né? O Ruxa, ele é bobo. Mas é que ali é uma coisa entre amigos, é diferente. Quando eu digo Sabe assim, que a primeira vez que eu fui jogar lá, meu pai chegou pra mim assim, ó, Júnior, deixa eu te pedir uma coisa. Tu não corre, tu não divide, tu não marca, tu não chute. Eu falei, eu posso entrar em campo, pelo menos? Mas é isso aí. É isso aí lá, eu posso entrar em campo. Foi dito a mesma coisa pra mim a primeira vez que eu fui lá no Dodge. E eu disse, não, fica tranquilo, aqui eu tô entre amigos, a turma ali do QG, do Farroupilha, do QG Beach. Pô, são caras que tu convive o ano inteiro. Então, não... Mas, assim, ó, eu sou competitivo. E quem trabalha ao meu lado, como eu digo sempre, eu vou botar embaixo da minha asa. Eu prefiro que tu venha e brigue comigo do que com um amigo meu. Eu vou ficar muito mais brabo se alguém fizer algo para um amigo do que para mim. Eu sou... Será minha que falta forma de essa ser. mentalidade no futebol? Tu vê cara ganhando 1,5 milhão, 2 milhões de reais, e aí tu olha, o cara parece que ele tá broxa, sabe? Não tá com vontade. Não falta... que nem o Pato broxa. Não, mas o Pato ganha quase 1 milhão aqui e não tá broxa. E tá combativo. Por isso que eu gosto dele, porque ele é combativo. Tu vai pro teste. Não, eu fui pro teste, mas tu não firmou o cavalo. Não, tu não firmou. Eu já contei a história do teu teste. Mas não acha que falta essa mentalidade? Eu acho o seguinte, acho que hoje cada um tem que assumir as suas responsabilidades. Eu não vejo muito esse tipo, isso nos atletas. Cara, se eu sou um atleta que, por exemplo, no início, tinha os líderes. Era Dilson, era Dinho, era o Rivarola. E conforme o tempo foi passando, eu fui me transformando. E isso também implica em melhores condições salariais, melhores salários. Eu acho que o atleta, e quem mostrou muito bem isso no Grêmio foi o próprio Soares. O Soares era líder. Quem? O Soares. Tu não precisa falar para ser líder. O líder não é o cara que diz que é líder. O líder é o cara que mostra isso no dia a dia, nos treinamentos, trabalhando. Esse é o líder. Eu não vejo hoje nos atletas, o cara ganha 1 milhão, 1,5 milhão, ele é a principal contratação e ele não assume as broncas. Ele não assume a responsabilidade que tem que ser dele como líder daquele time. Pô, tem hora que tu tem que pegar e botar a gurizada, não, já fiquei frio. Estão falando, agora é comigo. Eu já teve momentos, teve uma situação onde nós estávamos numa situação difícil, fomos para a Serra, uma mini pré-temporada, e a imprensa metendo pau na gente. Porque a gente estava na noite. A imprensa sempre fazendo mas... Como você estava na noite? Sabendo, eles sabiam. Claro. E a gente estava na noite. Você estava na noite. É óbvio, eles não mentiram, eles não mentiram. Só que nós tínhamos um jogo importantíssimo contra, eu acho que era contra o Juventude, contra alguém, que nós tínhamos que ganhar aquele jogo para ir para a final. Se empatasse, ia dar Juventude. E no tempo que o Gauchão ia até meio do ano. Teve a mini pré-temporada, chegou, o nosso ônibus voltou, ia direto da pré-temporada para a concentração no Olímpico. Eu falei, cara, a pressão está muito forte, mas estavam batendo. E eu precisava dos caras. E eu pensei assim, já sei o que eu vou fazer. Eu disse, eu quero sair primeiro. Porque naquele tempo não tinha, vai montar ali, tu vai dar entrevista só ao jogador e tal. Aquele tempo a gente ou descia do ônibus, o juiz nem apitava. Já teve uma vez que o juiz não tinha, ele apitou uma falta e o Dalpisol saiu correndo para me entrevistar.
Não tinha acabado o jogo. Era assim, os caras vinham voando, tu não sim. tinha tempo de respirar. É verdade. Não, só Era tu muito que louco. invadia. Ou seja, tu pegava sempre do atleta o momento que o cara tá com a maior adrenalina e o cara fala um monte de coisa que não deveria, mas era sincero. E aí os guris não entenderam nada. Eu disse, ó, deixa comigo. E tava toda a imprensa ali. Foram em cima. Eu disse, olha só, quero deixar uma coisa bem clara aqui. Vocês estão falando que tem um monte de gente na noite, um monte de gente na... Não é verdade. O cara que está na noite sou eu. Eu estou na noite. Então vocês não ficam colocando todos os outros atletas que não têm culpa disso Na mesma panela. na mesma panela. Xoxó nunca iria pra noite. Mas ó, tava todo mundo. Só que naquele tempo eu precisava que os jogadores... Eu sou goleiro. Difícil, a bola vinha pouco até onde eu estava. Deixa a torcida, quando a bola chegasse em mim, me vaiar. Só que eu precisava que os outros atletas que estavam na linha, tivesse tranquilidade, todo mundo, a bola chegasse e tivesse a tranquilidade da bola não morder. O que aconteceu? O time pôde jogar, a torcida só, quando chegava em mim, dava uma vaiadinha, porque eu assumi toda a responsabilidade. Só que a bola chegou 4, 5 vezes para mim durante o jogo todo. E tu pegou. E não foi jogada bola difícil. O Grêmio ganhou de 3-0, foi para a final, foi campeão. Pronto, acabou. Mas precisava daquilo naquele momento. Claro. Porque a pressão estava muito grande. A gente via, eu via no olhar, no rosto dos jogadores, o nervosismo por causa daquilo. Porque o cara entra em campo, o cara não gosta de ser vaiado. Dentro de casa ainda, dentro do Olímpico, Nossa. 50 mil. É que a noite, né? A noite é uma coisa traiçoeira. Eu que trabalho de noite, eu sei. Mas eu lembro do Danley, vários episódios, quando o Danley virou DJ. É. Né? DJ. Gente, Pato, vendeu o CD mais do que tu. Ó, E eu fiz várias... O homem era da noite, E eu mesmo. fiz, da noite. Homem da e eu noite. fiz várias festas no mesmo local que o Danley, porque eu tinha uma banda de música eletrônica chamada Overcast Live, que era com o DJ Ayara e com o Federico Barco. E aí tocou em vários lugares juntos, mas eu me lembro do Danley na noite, logo depois de profissional, né? DJ. Como DJ. Sim, Como DJ. nunca Eu imaginei sempre isso. gostei. Só que o que acontece? Isso, futebol em noite, atleta em noite é normal. A questão é, se tu ganhar, ninguém fala nada. Se tu perder, vão ir pra cima de ti. E a gente sabia disso. O ruim da Tem? noite é a bebida, né? Eu acho. Mas bebida naquele e tempo o a gente sono, gostava né? mesmo era de sair. Gostava de perdia festa sono, e tal. Era sono, não era nem tanto de beber muito, mas era mais de gostar de sair. Pô, gurizada, 20 e poucos anos, campeão da América, campeão da Copa do Brasil, campeão Com pila brasileiro. no bolso. O Dado Beer. Eu não vou estar lá. Aí eu vou. Aí o Só que é o Pila- seguinte, chegava na hora, todo mundo era dedo na cara de quem não corresse. Entendeu? Não tinha aquela coisa, não, vamos cada um na sua. Não, meu, era pauleira entre todo mundo, não tem essa. Ó, se tu não correr, tu tá saindo, tu não correr, tu vai ver. E todo mundo assumia as broncas Você jogou com o Emerson, não? qual deles, o Não, volante? É. Sim, Claro, sim. foi campeão Toda a da... carreira A dele vida foi com inteira ela. no Grêmio foi comigo. Inclusive, tem um caso que o Serginho Vasco ele falou desse campeonato que vocês jogaram lá que tu jogou a cadeira, né? De que o Carlos Alberto Silva chegou pro Serginho e falou assim, eu quero esse teu volante aí, o Emerson. E o Serginho falou assim, tudo bem, eu troco por esse teu 9, Ronaldo. É isso aí mesmo, é Depois que o verdade, Dal, é depois que o verdade. Dal fizer Então- os comerciais, eu vou fazer uma Deixa, pergunta aqui. o Pato não viu, eu só tô com o tablet aqui já pra... vai pra praia e quer continuar ligado na Grenal? Sintonize o FM 88,9 no litoral norte gaúcho e continue conosco, continue na Grenal. Quer ficar bem informado sobre o dia a dia da dupla Grenal? Acesse o site radiogrenal.com.br. Qual a chance de sair um gol? Será que vai dar empate? Deixe seu palpite em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA/MF 2093/2024. Darley, algumas amenidades aí. Por exemplo, Eu sabia muito na época, quando era setorista, Pato, da posição política dos dois, né? Do Roger e do Darley, que são totalmente, diametralmente opostas. Mas, tu sabia na época que o Roger tinha um berço vermelho, que gostava do Inter, como é que é? Que rola esse papo, né? Assim... Assim, a gente nunca falou sobre Não? isso. Não. A gente sabia, assim, eu tinha minha posição, ele sempre foi um cara um pouco mais... Retraído, né? Mas assim, a gente sempre foi um cara mais de centro-esquerda, sempre foi um cara mais centro-direita. Coisa natural.
Que é de cada um, assim, de pessoas que têm um pouco mais de... A maioria não tá nem aí. Mas a gente sempre, como a gente era muito perto, a gente jogou junto a vida inteira no Grêmio, todo o tempo que eu joguei no Grêmio ele também jogou, tanto que o título a mais que eu tenho, que eu estava falando antes, eu tenho 19, ele tem 18, é o primeiro gauchão que eu joguei com o Denner. Que eu 93. Não era nem titular ainda. Esse é o único título que eu tenho a mais que o Roger não tem. Cassiar o técnico. Exatamente. E eu estava no grupo, eu ia pro banco e tal, e ganhei junto. Eu fui campeão gaúcho e ele não foi porque ele entrou depois. Então esse é o único título a mais que eu tenho. Tu jogou na estreia do Emerson, porque eu vi o Emerson jogar, depois eu trabalhei pro Emerson na Itália, quando ele chegou na Itália, nos tornamos grandes amigos, né? Tu jogou na estreia do Emerson? Com certeza, provavelmente sim, porque foi a primeira vez que eu vi esse rapaz jogar, eu estava no Olímpico vendo o jogo, e ele estava com a camisa número 8. Sim. E eu não conhecia, ele era jovem. Eu digo, mas o Grêmio aí tem um guri aí que joga muita bola. E deu certo. Está sempre nos ouvindo, manda recado dos Estados Unidos. Manda recado direto. Agora está nos Estados Unidos. E ele se transformou num grande jogador. Né? Ele foi monstruoso. Para nós, ele foi muito importante. Sim, tu viu ele subir. Subir, tanto que ele Tu era já profissional. Já. E a história é muito legal do Campeonato Brasileiro que nós ganhamos em 96. É muito legal, porque ele estava pedindo passagem, estava voando. Ele já era o cara que estava assim, estava nos treinos, ele estava destruindo. Era um jogador que tinha que ser titular. Mas a imprensa estava pegando muito no pé do Ailton. Exatamente por esse motivo, porque eles queriam ver o Roger, queriam ver o Emerson, queriam que o Emerson jogasse. E o Ailton estava... Mas o Ailton chegou no Grêmio com cartaz, né? Não. O Ailton diz uma coisa que é muito interessante. Ele diz, cara, eu nunca fiz tanto gol na minha carreira como eu fiz naquele brasileiro. O pessoal me trouxe achando que eu ia ser o goleador do time, mas eu sou um cara que eu sou de esquema tático. Eu nunca fui em lugar nenhum o cara que faz gol. E no Grêmio os caras queriam que eu fosse, por ter vindo com todo o cartaz. Mas assim, pro time ele era importantíssimo. Ele fazia exatamente o que o Filipão queria. Mas ele jogava na posição do Emerson? Ele estava jogando ali no meio, na dele. Ele era tipo segundo volante e tal. O time jogava num formato mais nesse sentido. Só que ele estava fazendo tudo que era mandado pelo treinador. E o Filipão não tinha motivo para tirá-lo do time. A não ser o Emerson, sendo o Emerson num nível superior a que depois a gente viu. No Real Madrid, na Roma, por todo lugar que ele foi. Mas, cara, tu tem que ser justo com teus atletas. Quer dizer, o cara tá fazendo o que tu manda. Tá indo bem. A média de gols do Ailton era acima da média em todos os outros clubes. Como é que tu tira? Difícil. E o Filipão chamou todo o grupo e disse, olha só, Emerson, eu sei que tu tá pedindo passagem, eu sei que tu tá indo muito bem, tu merece ser titular, mas no momento o Ailton também merece ser titular e ele tá jogando. Naturalmente, com o tempo, tu vai jogar, tu vai ser o titular desse time, mas enquanto a imprensa tiver ela querendo que troque, ela querendo impor, não vou trocar. Tu sabe, então eu tô dizendo aqui, Emerson, Ailton, tu ainda é o titular. É que isso é 96, né? 96. E aí, não teve um jogo lá, o Ailton não pôde jogar, aconteceu, e o terceiro amarelo, o Emerson entrou ao natural e foi titular daquele time, então e nós somos campeões brasileiros. É que 95, só que 95 o Emerson ele ganha titularidade. Só que ele quebra a perna. Quebra a perna, o joelho, alguma coisa. E aí o Arilson entra... Não, o Arilson entra antes. Não, mas titular. Aí o Arilson foi embora. Ele entra no lugar do Arilson. Quando o Arilson vai embora. O Arilson entrou em 95. Isso. 94 para 95. Isso. Titular do nosso time, 95. E o Emerson inicia o ano de 96 titular. E quebra no início, tipo o Emerson, uma coisa bem louca. Assim, no início do ano machuca, quando ele ia ser o dono da posição. Porque o Arilson foi embora. Ele ia ser o dono da posição. Aí ele tem a lesão. E aí trazem o Ailton. E aí tu começa a jogar. Começa a ganhar posição. E aí o Emerson volta a treinar e começa nos treinos a destruir. Como a gente já sabia, pelo nível de atleta que ele era. Em 97, aquela Copa do Brasil jogou muito. Exatamente. Tanto que ele jogou com a gente em 90 antes também. E ele voou. Ele saiu daqui, eu acho que direto para a Itália, Direto para a Itália, exatamente. Foi para a Itália, né? Saiu do Grêmio e foi jogar num time pequeno. Cala a boca. Cala a boca. Como gremista. Eu vou até sair, porque tu faz bobajada. Um recorde hoje, temos um recorde. 1h08, hein? 1h08.
Tá bom. Não, graças à É um presença do recorde. Darley, porque normalmente já levanta da cadeira 20 18 minutos vezes. sai pra Bateu, Deixa eu te perguntar uma bateu coisa. os 47, né? Tua maior obtivemos aí há 2 decepção semanas. no campo de futebol com algum jogador, colega, etc., é o Ronaldo Gaúcho? O Ronaldo Bruxo, não. Cara, eu não tenho decepção com ele. É uma Mas escolha- como gremista. Óbvio que a gente fica chateado porque queria ficar mais tempo com um cara do nível Tu dele. tava lá, não, quando ele Tava, saiu? tava lá. Tava lá. Sim, o tempo todo. Ele chamava de padrinho, de Dindo. Mas o chateado é porque eu queria ele mais tempo, ele nos ajudaria muito. Mas ali foi uma escolha dele, do empresário, de todos, de que, olha, apareceu aí, tem como sair, saiu. Mas isso aí, profissionalmente, a gente entende. Fica chateado? Abalou o elenco na Pois é, época, Claro, claro. É o Ronaldinho, né? Abalaria qualquer elenco. Claro. Mas acho que também aquilo nos uniu. Opa, nós não temos mais o fora de série. Não temos mais um atleta desse tipo. Então é o seguinte, agora só tem um jeito da gente ganhar. Vamos nos unir e vamos para cima. E aquilo fez com que a gente fosse campeão da Copa do Brasil de 2001. Tenho certeza que, o fato que sempre que tu ganha alguma coisa, sempre que tu ganha um título importante, existe um momento onde tem um divisor de águas, que faz tu ir ou para o caminho de ser campeão ou para o caminho da derrota. Sempre existe momentos que tu tem que entender. E eu acho que o momento que fez a mudança e nos botou no rumo de podermos ser campeões foi o fato da saída do Ronaldo, onde uniu o grupo. Nós dizemos, opa, nós não podemos mais botar na conta de alguém, agora é com a gente. E nós nos unimos e fomos campeões da Copa do Brasil. Deixa eu te fazer uma pergunta, uma das polêmicas, assim, tá? Porque eu me lembro que eu toquei no Olímpico na tua despedida. Sim. Que teve o jogo que tu reuniu, Sim. né? O time de 95. contra outros atletas que jogaram comigo. Isso, que jogaram contigo. Inclusive, eu tô com as fotos desse dia aqui. Né? Eu acabei ficando no campo durante esse jogo. O Adilson jogou. Sim. Tu já tinha feito as pazes com o Adilson Pois ali é, ou ótima foi um... Não fiz. Não fez ainda. Não apertaria a mão do Adilson. Mas convidou ele para despedir. Não sei se não apertaria, mas assim... Só por questão de educação. Exato, mas eu sempre fui uma pessoa educada. Convidei, como eu convidei a todos. Sim. Tá? O único que não pôde ir foi o Arilson. Eu lembro que até jogou xoxó no lugar. Isso. E não pôde ir por questões pessoais. E teve um gol do Jardel de cabeça no cruzamento do Paulo Nunes. Todo mundo achou que era armado. Não foi armado aquilo, tá? Tinha gente que chorava, as pessoas na arquibancada choravam. Então, assim, foi muito legal. Convidei, como eu convidei a todos, né? Mas isso não é o que eu digo. O Flamengo foi campeão com o Romário, os caras todos juntos, os caras não olhavam no olho do outro. Sim, Edmundo. Faz parte. Se eu soubesse na época, assim, houve uma desavença entre o Darley e o Adilson. Aí eu diria assim, já estou ao lado do Darley, mas tu nem ouviu a argumentação, não precisa. Quem conhece os dois não precisa. Darley. Foi escolhas. Ele fez a escolha de que, junto com a direção com a diretoria, os diretores de futebol do tempo, de que era hora de me tirar. Ponto. Porque eu estava há muito tempo no Grêmio. Eu era muito... como é que eu digo? Eu tinha muito poder na cabeça deles. Não é poder. Os atletas confiavam em mim, porque eu sempre fui um cara que briguei pelo grupo. E isso trouxe para mim essa confiança dos atletas em que eu fosse o representante deles. E eu nunca quis ser capitão do time, tá? Não foi capitão? Eu nunca gostei. E toda vez Não, que foi, né? Tu foi capitão algumas partidas. Às vezes eu usava porque não tinha jeito, mas todas as vezes tu vai ser o capitão. Eu disse, tudo bem, eu posso até ser, mas eu não vou usar abraçadeira. Quem tem que usar abraçadeira é alguém que fique perto do juiz para poder falar com ele. Claro. Eu sempre fui consciente disso. Eu sempre fui de grupo. Sempre fui um cara que eu sempre pensei no grupo. Exato. Mas eu exercia esta função sem abraçadeira. Natural, não porque eu queria. Porque assim os atletas, o grupo, me colocava. Deixa eu te fazer uma pergunta da tua carreira. Tu foste convocado algumas vezes, seleção brasileira, jogou e tal. Mas tu pegou um pênalti cometido pelo Argel. Grande Argel. O Argel saiu lá no Paraná, caiu, né? Caiu? Não sei. Tava balançando, né? O Argel foi demitido. Eu sigo
Tcheco, é ele Tcheco, agora. assumiu o Eu saiu. sei porque eu vi no dele que ele tinha sido isso aí. colocado como Argel caiu. Até se o Argel estiver por aí, é uma boa entrevista, um baita cara. O Darley, tu acha injustiçado não ter ido às Copas? Tu tava num ótimo momento, por exemplo, 98 tu tava bem. Depois de 2002 foi o Felipe, o treinador. Cara, assim, ó, por experiência de saber como é que é a CBF. A CBF confia muito nos atletas que ela convoca. Eu fui convocado de 94 depois da Copa, após Copa. Eu e o Dida até 96. Os goleiros convocados eram sempre. Tanto que eu tenho, todo mundo acha que é mentira, 49 convocações para a seleção brasileira. É muita coisa. Tantas. E aquele tempo a gente era convocado quase todo mês, tinha jogo. É diferente de agora, que dava Mas datas contando FIFA. a base também. Né? Não, profissional. Não, profissional. Profissional. 49? Em 2 anos e meio. Em 2 anos e meio. É. E tanto que eu só não fui para a Copa do Mundo. Eu sou campeão que tinha a Copa com CACAF, aquelas Copas lá nos Estados Unidos. Eu fui campeão pré-olímpico. Com a seleção eu tive todo esse trabalho. E eram os convocados a partir de 94, depois da Copa, eram Dida, Darley e Tafarel. O titular era o Tafarel, óbvio, não tem nem o que dizer, o cara campeão. Era o Tafarel e eu e o Dida, sempre. Já o Zagallo montando a equipe para a Olimpíada de 96. O que acontece na Olimpíada? Até então era o futuro da seleção. A gente perde naquele gol de ouro para a Nigéria. Tanto que eu sou medalhista olímpico, só que sou medalhista de bronze, não de ouro. Mas sou medalhista olímpico. 96, Atlanta. Canu faz o gol. Que fez aquele gol do gol de ouro. Tanto que é depois dali, porque foi injusto, nosso time estava ganhando 2-0 aos 30 minutos, 32 minutos do segundo tempo, e o Zagallo resolveu tirar alguns atletas para poupar já para a final, que ia ser contra a Argentina. Que a gente já tinha ganhado de 3-0 na Argentina deles. Que o pré-olímpico foi na Argentina e nós metemos 3. Crespo, todos esses caras grandão deles. Isso aí, todos eles. O lateral esquerdo, que foi presidente de clube, Sorinha era reserva. O Riquelme, todos esses caras. Veron. O time dos Sorinha jogava muita bola. O treinador que era do Atlético Mineiro ano passado era um dos zagueiros. Gabriel Milito. O Milito, os caras só fera. Era uma máquina. Não, era igual o nosso. Também nós tinha Roberto Carlos, tinha o Ronaldo. E o goleiro Nazário. era o Pato Bondanzieri. Não lembro. O goleiro eu juro que eu não lembro. Eu acho que era. E nós metemos 3, né? Então se a gente passa, ia ser medalhista de ouro. Provavelmente. E aí o Zagallo resolve tirar o Rivaldo, mais 2. O Ronaldo, o Rivaldo e mais um para descansar para a final. Os caras não empatam o jogo em 10 minutos e dá o gol de ouro. No primeiro lance, lá dá um bate-rebate, os caras fazem o gol, acabou para nós. Olha que loucura. Sim, só que o que acontece, conhecendo a CBF, bom, essa é uma equipe perdedora. Aí, tanto que o Dida não foi para... Aí pararam de nos chamar. Uma boa parte. O próprio... que jogou no Real Madrid um tempão ali, o ponta esquerda do Flamengo, que o Dinho adorava bater. Sávio. O Sávio nunca mais foi convocado também. Sávio, ponteiro esquerdo. Sávio, acho que o Dinho quebrou. E 2002, Filipão, cara. Mas aí aconteceu o quê? Teve que todo mundo hoje já sabe que eu não fiz nada, que eu fui suspenso, lembra da Libertadores? Ninguém sabe que do nada a Libertadores, os caras disseram que eu agredi o juiz depois do jogo e fui suspenso por 1 ano. Uma coisa assim bem estranha que nem até hoje... Não é verdade. Não é verdade, não aconteceu nada. Pelo menos eu não fiz nada. Mas depois o juiz falou para mim, diz ele, que eles foram proibidos de dar entrevista, os juízes do jogo, pela Conmebol. E foi o ano onde eles queriam de todo jeito, conseguiram, que o Olímpia fosse o campeão. Foi que o Eduardo Martini pega o pênalti na semifinal com o Olímpia. E ele volta. E eu nunca tinha visto voltar um pênalti na minha vida. E ele voltou naquele jogo. E eles disseram o quê? Que eu pressionava muito os árbitros. Eu sempre era um cara que eu fazia diferença. Então, meio que faz parte. É o futebol daquele tempo. Aí o Olímpia foi pra final contra o São Caetano. E ganhou. E ganhou, né? Só que o São Caetano ganhou lá no Paraguai. E perdeu o título em São Paulo. Mas te digo, se eu tô na semifinal, a gente tinha ganho aquele jogo. Foi muito mais uma questão de experiência, de momentos do jogo onde tu tem que segurar. Aquele time do Grêmio de 2022. Era muito 2002 bom. foi um dos melhores times do Grêmio que eu vi. Cara, é o mesmo time de 2001. Aquele time tinha que ter sido campeão da América.
E se eu tô não desmerecendo quem ficou no lugar, pela questão de experiência mesmo, de saber o momento de segurar, saber o momento de dar uma catimbada, saber o momento do jogo, a gente conseguiria segurar aquele jogo tranquilamente. Tanto que foi empate lá. O Rodrigo Fábio estava numa fase que ele chutava, a bola entrava. É brincadeira, né? Mas é o que eu digo assim. Então eu não tive... E aí, por causa daquilo, eu tenho certeza que se não tivesse sido, até pelo momento que eu estava vivendo, sido a questão de ter sido suspenso da Conmebol, acredito que poderia, sim, eu ser o convocado como terceiro goleiro, que eu não lembro quem foi. O Ceni, Rogério. No lugar do Ceni. Acredito que sim, que eu poderia. Foi o Marcos... Não quer dizer... Marcos, Dida e Ceni. O PC tinha chamado, PC? PC... Tinha, mas a pergunta acabou sendo feita na sequência. Os caras furando, mas assim, então me sobrou a bobagem aí. O Derlei falou uma coisa muito interessante. Ele disse que quando o Ronaldinho saiu, o grupo se uniu, né? Como o Pato, eu acho que é o próximo aí para subir, né? Tá quase na porta. Isso? Nós vamos ter que se unir aí, gente, Como também. é que é? Né? Em seguida, né? Vamos ter que... Olha, eu até Estaremos posso subir, mais mas eu vou unidos, levar né? gente comigo, hein? Ah, é? Eu vou levar puxar o gente. pezinho, né? Não vai subir sozinho. Tem gente na minha lista aqui. A derrota, a gente fala tantas coisas boas, mas tem problemas, claro, às vezes ninguém vai ganhar 100%. Eu fiz um jogo do Grêmio lá em Medellín, que vocês tinham tudo para ganhar. Aí, lembra de 2-1 para eles, né? E foi o vestiário mais triste que eu vi do Grêmio. Abri o vestiário, tava eu pela Guaíba, o Silvio Benfica pela Gaúcha, e a gente entrou para entrevistar, assim, era o pessoal chorando. Foi um momento de maior dor, né, se tratando de Libertadores. Foi porque o nosso time era melhor. E a gente tinha possibilidade de ganhar. Mas a gente sabe que a gente perdeu, na verdade, foi em casa. A oportunidade, não por quê? Se todo mundo lembra, nós tínhamos contra o Palmeiras uma rixa, uma rivalidade monstruosa. Todo mundo sabe disso. E nós estávamos jogando, como sempre, Libertadores, Copa do Brasil, a gente jogava tudo. Aqueles anos foram malucos. E nós tínhamos, numa quarta, Libertadores e na outra Copa do Brasil contra o Palmeiras. Aquela que nós fomos roubados também, que depois nos tiraram. O do Jardel, que não estava impedido. Que não estava, que 1 metro e o cara deu. Cildo Mourão é lá. E a torcida do Grêmio fez uma escolha. Isso que nos doeu, porque a torcida do Grêmio fez uma escolha. Estavam tão acostumados com Libertadores que eles fizeram a escolha de ir no jogo Grêmio e Palmeiras. Estava lotado aquele dia. Exatamente. Só que para nós, o mais importante era a Libertadores. E eu lembro que aquele jogo da Libertadores tinha 14 mil torcedores. Mas semifinal de Libertadores e nós botamos 14 mil torcedores só. Porque o torcedor escolheu entre um ou outro. Tinha que... O pessoal às vezes não consegue ter, até pelos valores... Naquele tempo já era um valor acima da média. Escolheu o jogo da Copa do Brasil. E nesse jogo nós acabamos empatando contra esse time, porque a gente tem que ser sincero, o diferencial do Grêmio sempre foi a sua torcida, quando lota, empurra e o Grêmio ganha. Não dá para separar isso, é histórico. É histórico no Grêmio, a torcida lota, a gente abafa e as coisas acontecem a nosso favor. Então, naquele jogo, eles jogaram muito tranquilos. E os times colombianos, eles gostam de ter a bola. E aquele time era muito bom. E a gente fica nervoso, o torcedor do Grêmio, e o time do Grêmio precisa da bola em casa. E eles não nos davam, e o jogo acabou que eles ficaram amortizando, e o jogo acabou empate. Ali eu acho que a gente perdeu a oportunidade. Mas se tem a torcida, se tem 55, 60 mil pessoas, eles não iam ter tanto essa facilidade, porque a torcida ia ajudar a nos empurrar. E aí chegou no jogo de lá os caras com 70 mil pessoas dentro. Foi uma loucura. Foi o diabo fazer esse jogo. Eu lembro que nós entrando pro campo, quando abriu a porta pro ônibus entrar, a gente abriu porque não deixava, a gente abriu para olhar, os torcedores mostravam como se vocês ganhavam, vocês vão tomar tiro, aquelas coisas assim, umas loucuras desse tipo. E faz parte do jogo, e aquilo lá, a nossa chateação foi porque a gente era melhor. Então tu fica
triste, porque era a chance de nós novamente sermos campeões da América. Tu não acha que uma das coisas que talvez tenha faltado no Grêmio nos últimos anos seja a cobrança, e digo cobrança dentro de vestiário? Eu te pergunto isso porque eu vi uma entrevista do Arilson essa semana muito engraçada, dizendo que o Filipão xingou ele porque ele fez um gol. Tá? Eu não sei, tu vai lembrar. Ele xingou o time no final do primeiro jogo da final da Libertadores contra o Nacional, porque tomou o gol no final. Mas ali até o Cacau que conta a história olha, é hilário, porque o guri, eu tinha aqui 20 anos, 21 anos, sempre soube que eu nunca tive, eu sempre falei o que eu penso. E acabou o jogo 3-1 pra nós. Porra, 3-1, velho. Uma final de Libertadores. 3-0, né? Exato. Aí a gente entra no vestiário, o Filipão, quando chega. Eu era o goleiro. Tu tomou o gol. Então, não, mas aí ele chegou, senta todo mundo. Porque nós tínhamos o título na mão, porque agora vocês estão botando em risco um título que estava na mão, porque mas falou para nós. Falou que vocês não podiam ter, mas tomamos uma dura dele. Aí ele termina de falar, os pessoas, pô, nós ganhamos 3-1 e nós estamos apanhando. Aí eu levantei e disse, professor, uma boa. Com licença. Não. Fica tranquilo que a gente vai ser campeão. Eu não tomo 2 gols lá. E saí. Mas imagina, cara, um guri falar isso aí pro treinador. Tinha 21 ali? Tinha 21. Eu falei, eu não tomo 2 gols lá. Fica tranquilo, nós vamos ser campeão, professor. Não precisa ficar assim. E aí, não sei do nada, eu falei, mas falei sem pensar. E aí os caras... É isso aí, vamos lá. Aí acho que deu aquela de novo, porque todo mundo ficou assim, meio... Mas eu lembro desse jogo... Impressionante os elogios aí, hoje com a presença do Darley. Os caras são apaixonados, é só elogio. Bah, quanto conteúdo, show de bola. Show. Não, mas aqui tem um amigo que está no Rio de Janeiro te mandando uma mensagem aqui, o Matheus Weingartner, ele tem uma página do Grêmio que é Tricolor News, Info Grêmio 24/7, ele diz, manda um abraço aí pro Darley, meu ídolo. Grande abraço. Matheus tá lá no Rio de Janeiro, deve estar junto com o Renato na beira da praia lá, né? Jogando futebol, antes do Renato ir pro Cruzeiro. O Fernandinho do Cavaco diz assim, o Pato perguntou se era ele o goleiro. Não, ele era centroavante, colocou. Eu não sabia que era ele o titular naquele jogo. Ele não sabe, ele tava na Itália. Podia ser um outro goleiro. Não, ele não tava no Brasil. Não tinha reserva. O Darley fez dupla com o Paulo Nunes. Visita, foi um grande centroavante, fez dupla com o Paulo Nunes. Não sabia? Jogava com a número 16. Júnior depois do PC. Eu tenho que suportar isso aqui todo dia. Eu acho que esse sentimento que o Filipão teve nesse jogo, talvez seja o sentimento da torcida também. Porque eu tava nesse jogo e o Grêmio tava fazendo 3-0 e sobrando. Aí toma um gol bobo, um gol do nada. A única chance que eles tiveram. E ali tinha um gol valia dobrado. O 2-0 era deles. 2-0 era deles. Não, aí que veio a preocupação. A gente entendeu. O Filipão não estava errado. Sim. Não estava errado. É que naquele momento, em cima de um 3-1, a gente ficou, a gente ganhou 3-1. Mas a gente entendeu o que ele queria dizer. Só que o Darley maluco foi lá e disse, não vou tomar 2 gols e ponto. Tu quer café ou Darley? Eu aceito, Pato. Tu vai me dar essa moral? Pede pra cá, a Clarice traz a xicrinha ali. Não vamos dar café em copo plástico pro Darley, né? Não, mas essa história que o Arilson contou, essa história que o Arilson contou é o seguinte, jogo contra o São Paulo, a bola para no pé esquerdo do Arilson, que era o bom, ele domina, dribla o goleiro e faz com a direita. Aí ele entrou no vestiário e o Filipão acabou com ele. O que tu tá pensando? Que tu é craque? Que não sei, mas professor, eu fiz o gol. Que vai querer driblar goleiro? É a mesma coisa, por exemplo, o pessoal, os goleiros hoje jogam melhor com os pés do que você jogava. Porque treina. Eu lembro o Filipão, nos treinos, ele não aceitava que a gente parasse a bola para chutar para frente. Do jeito que vinha, tinha que bater. No treino, às vezes tu segurava, tinha como tu pegar e jogar pro lado. Ele apitava, eu não quero que vocês dominem a bola, chuta de primeira de qualquer jeito, para longe. Cara, é a forma de jogar. Tu tem que entender, o teu treinador quer aquilo, tem que fazer. Eu fui ter um treinador que aceitasse que eu usasse mais os pés, segurasse a bola e tentasse dar um passe, que foi o Tite, em 2001. Até lá eu nunca nenhum treinador disse, olha, vamos começar a fazer treinamento com os pés contigo. Não. O Tite é um revolucionário ou é muita conversa, é o vocabulário? Não. O Tite é um cara que se expressa muito bem. Tá? Mas ele fez ali... Revolucionário é aquele time do Ajax, que fazia em 95 o que todo mundo faz hoje.
Que é usar goleiro, jogar com 11, no caso, não ter vergonha de voltar a bola atrás, de recomeçar, que a gente achava um absurdo aquilo. A Holanda sempre foi assim mais revolucionária no futebol, né? O Tite revolucionou no Grêmio isso. Sim. No Grêmio ele fez isso. Porque 2001. Isso já existia em outros lugares. Em 2000, eu lembro nós, Grêmio e... Eu tô aqui contando história, tudo bem? Claro, tá ótimo. Espetacular. Ótimo. Nós e Curitiba. Não sei se era quartas ou semifinal da Copa do Brasil, de 2001. Lá, o jogo lá. Curitiba e Grêmio. Não foi que o Ronaldinho fez um gol de falta? Não, isso aí foi já o time campeão, no ano que nós fomos campeões. Tá. Da 2000, né? Copa do Brasil. Tá. Não, ele fez em 2001. Curitiba e Grêmio lá. Não sei se foi quartas ou semi. Não importa. E o Tite sempre pedindo que eu saísse jogando. Não dá balão pra frente. Nosso time é um time muito bom, vamos sair jogando. E naquele jogo, jogou o zagueiro era o... Não pôde jogar, acho que o Mauro Galvão, alguém, e jogou o... Tinha o Alex Xavier. Alex Xavier. E eu saí jogando com o Alex. O Alex foi dar no nosso volante e o time dele estava pressionando. E na pressão ali, eles anteciparam o nosso volante, vieram e fizeram o gol. 1-0. No primeiro tempo. Nós vamos pro intervalo pensando agora. Aí, muito obrigado, Pato. Te agradeço. Falando, interrompeu, mas... E aí, nós foi pro intervalo, nós imaginamos, agora o Tite vai nos rebentar, porque nós tentamos sair jogando, os caras roubaram e fizeram gol. Chegou no vestiário, o Tite foi falar no intervalo e disse, não muda. Vocês fizeram o que eu pedi, continuem tentando sair jogando. Vocês não erraram. Vocês fizeram o que eu pedi e só tome um pouquinho mais de cuidado, sai mais pelo lado, mas você está certíssimo, não tem problema tomar o gol. Foi lá, acho que a gente virou 2-1 o jogo no segundo tempo. E aí foi para a final, foi para a semifinal, mas o que acontece? Ele exigia que a gente fizesse aquilo. Quem? O Tite. E eu acho que no Grêmio isso aí não era normal. Oi? Nós estamos falando de treinador agora e me ocorreu o seguinte... Você um dia foi lançado muito jovem, ainda no Grêmio, tomou conta da posição. O Grêmio tem 2 jovens que ainda não inspiram confiança do seu torcedor, que é o Grando, que a gente já falou antes aqui, mas também esse menino, o Gustavo Martins. Na minha preferência, eu coloco à frente aí o Natan, que eu acho que até recebe menos oportunidades. Mas a gente sabe que o Grêmio contratou um treinador agora que ele gosta de promover os jogadores da base, né? Tanto que esse Gustavo Gomes, aliás, o Valentim Gomes, já foi negociado, está lá no futebol italiano e também está indo para a seleção argentina. Mas o Quinteiros, né, colocou em campo ali tanto o Grando quanto o Gustavo Martins e eu senti eles mais seguros. Será que já tem a mão do novo treinador? E o que você achou também da escolha desse novo técnico? Olha, eu não conhecia muito bem ele. Eu conheci ele por ter sido agora campeão argentino pelo Vélez. Mas assim, o trabalho dele, tu acompanha? Não acompanha. Acho que ninguém acompanhava. Não, mas ninguém ganha algo de graça. Ninguém ganha algo porque tem sorte. É muito trabalho. Ou seja, com o momento que o cara ganha um campeonato argentino, com um time que há muito tempo não estava entre os principais. No nosso tempo, o Vélez batia de frente com o River. O Boca não estava tão bem. Mas depois daquela fase, o Vélez simplesmente deu uma caída. E volta agora com o Quinteiros. Ou seja, o cara tem, com certeza... Tem na agulha. Isso aí, Pato. E se ele tem esse formato de dar chance para os atletas, provavelmente ele dê moral. E o menino, quando é jovem, ele precisa dessa segurança do seu treinador. Vai lá, que nem o Filipão comigo. O Filipão chegou para mim e disse, meu filho, entra em campo, continua trabalhando, vai, joga. Se tu errar, a culpa é minha. Joga tranquilo, faz o que tu sabe fazer, que eu sou o responsável. A responsabilidade é toda minha. Tu vai voando, né? Então, às vezes é só uma forma de falar que pode ter feito com que esses caras se sintam mais seguros, mais leves em campo. Isso não duvido, mas... Tira o peso da responsabilidade. Óbvio, mas é muito cedo. São dois jogos, eu acho. De treinador, eu gosto muito do Luxemburgo, não escondo isso aqui. Acho que se alguém no Brasil pode ser chamado de revolucionário, talvez seja o Luxemburgo.
E tu enfrentou muitas vezes o Lucha, né? E eu vejo assim que o Lucha tinha um perfil... Eu fico triste que não se reconheça mais os grandes treinadores como foi o Luxemburgo. Tu acha que hoje no Brasil, primeiro, seleção brasileira, tá? Não teria espaço para trazer um Luxemburgo de volta, ou o Brasil tem que trazer técnicos estrangeiros? Ou desses que tem, assim, qual que tu acha para o Brasil? Porque, pô, Dorival Sim, não minha vai visão, conseguir fazer. o Brasil, não, igual a Argentina, não pode ter treinador de outro país. Visão, Sim. por favor, não quer dizer que eu Claro. tenha razão. Eu acho que não pode. Ter um cara do nível do Luxemburgo, não precisa nem ser daqui a pouco treinador, mas Sim. coordenador de algo. É um cara com uma experiência monstruosa, como o Filipão né? Já mostraram isso. O próprio Tite bom, mas nós queremos eu acho que precisa, e está acontecendo, eu vejo que está acontecendo, até porque eu estou fazendo os cursos. Os cursos da CBF estão cada vez mais profissionais. Tanto que hoje o curso da CBF vai para a Conmebol e tu recebe carteirinha da Conmebol que vale para o mundo inteiro. Não era assim, por quê? Porque os cursos ainda não eram tão atualizados. Sim. Hoje são. Hoje, cientificamente, em todos os sentidos, é um curso do mesmo nível do argentino, se não melhor, né, que não era antes, e está chegando aos níveis dos europeus. Ou seja, estão dando agora para os treinadores, para aquelas pessoas que trabalham no futebol brasileiro, a oportunidade de ter o conhecimento como os europeus já têm há mais de 20 anos. 20 anos. De cursos, de tudo mais. Eu acho que nós vamos agora voltar a ter uma boa leva de treinadores brasileiros, tá? Jovens ou que estão nesse se especializando. São jovens, aqueles que participam. Pato, tem desde o menino de 20 e poucos anos até o cara de 65 que quer se reestruturar como treinador. Reciclar. Que é o importante. Sim. Eu acho que o que parou no Brasil não é que os treinadores nossos sejam... Eles estavam desatualizados. Porque eles não param de trabalhar. Sim. Ficam girando em clube, tu não tem tempo muitas vezes de te atualizar. Verdade. Tu não tem tempo de ver um bom profissional que venha agregar na tua equipe. Tu tem que, no outro dia, tu tem que ganhar. É isso aí. E não é culpa do treinador, é culpa do nosso calendário. Então, acho que isso aí vai fazer com que nós passemos a voltar a um nível mais perto do que os estrangeiros estão, no sentido técnico. Porque eu acho que o treinador brasileiro é muito inteligente e muito bom. E isso vai acontecer, não é do dia para a noite. Isso vai acontecendo e já está acontecendo, né? Acho que essa onda de treinadores, os melhores são de fora. Cara, eu acho que eles estão, infelizmente, tirando um pouco do brilho e da capacidade técnica individual dos jogadores brasileiros. Isso é errado e eu acho ruim. Sim. Nós temos que voltar a entender que... E eu vejo muitos podcasts... A criatividade. Exato. O que é diferencial do jogador brasileiro? A inteligência, a criatividade, a velocidade de raciocínio, a facilidade do 1 contra 1. E aí querem só que o jogador trabalhe taticamente, defensivamente. Não, tem que dar para... Se o menino lá na base, na escolinha, não tiver todo esse processo... A liberdade de construir, de criar, ele não vai fazer isso depois de profissional. Então, eu acho que as coisas... E a gente vê na própria, quando eu digo a CBF, a Academy, não a CBF, a Confederação, a Academy, essa preocupação de nós não perdermos a identidade do atleta de base brasileiro. Que bom que está trabalhando isso. Porque eu sou um crítico dessa europeização do futebol brasileiro. Eu também. Eu acho que isso aí é bom para o europeu. Exato. Isso é bom para os europeus que não têm essa criatividade que nós temos, porque eles estão vindo para cá e tirando. Tirando. Nós ganhamos 5 campeonatos. Buscar os guri, né? E no igual para igual, o atleta brasileiro, de igual para igual, sem a criatividade, o europeu é mais focado. O europeu, como ele não tem a criatividade, ele tem o quê? O trabalho dia a dia, ele se dedica, ele se cuida, ele come direitinho, ele dorme o tempo que tem que dormir. Como ele não tem a criatividade, ele precisa se dedicar no dia a dia de treinamento mais. E o brasileiro sem criatividade, ele não vai ter o mesmo foco e dedicação que os atletas europeus, porque é deles isso, não é nosso. Mas, Arley, tu sabe o que é? Deixa só antes eu dar toque aqui, ó. Seja qual for o teu negócio, tem uma dupla imbatível para ajudar.
Banricompras e Vero. Aproveite a taxa do Banricompras na máquina Vero a partir de 0,89% para vender no pré-datado e em 60 dias ou parcelado em até 12 vezes. Isso mesmo, para quem compra com o Banricompras é sem juros e para quem vende é a menor taxa do mercado. Simplesmente imbatível. Banrisul, um banco único porque te entende. 12h38, dando show à nossa audiência aqui, uma satisfação imensa por contarmos com o Darley aqui. É claro que eu tenho que destacar Bibis, produtos Bibis da Noig Bauer nos melhores mercados e supermercados, bem pertinho de você. Vai pra praia e quer continuar ligado na Rádio Grenal? Sintonize o FM 88,9 no Litoral Gaúcho e continue conosco. Qual a chance de sair um gol? Será que vai dar empate? Deixe seu palpite em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA/MF 2093/2024. É mais simples. Deixa eu fazer uma pergunta ligeirinho pro. É que na verdade o meu primo Felipe Ruschel também, que cresceu comigo dentro do Olímpico lá, te acompanhando. Ele faz uma pergunta, primeiro te manda um abraço, te faz uma pergunta, que é uma impressão que a gente tem também daquela Copa do Brasil de 2001. Aquela vitória do Grêmio sobre o São Paulo de 4-3 lá em São Paulo, ali não deu para ver que o Grêmio estava com o título na mão? Ali deu para ver que a gente estava pronto para ser campeão. Mas aquele jogo é bem legal porque o Marcelinho Paraíba, ele sai do São Paulo meio, tipo assim, chutado, escorraçado. Jogava muito. E vem pro Grêmio. E ele vem pro Grêmio e começa a jogar e tal. E a gente sabia que aquele time de São Paulo era muito forte. Era um baita time. Acho que tinha até o Kaká. Eu tenho a escalação aqui, ó. É. Rogério Ceni, Jean, Wilson, o Rogério Pinheiro, Reginaldo Araújo, Alexandre, Maldonado, Souza, Carlos Miguel, França e Ilan. É isso aí. Timão. Kaká tava no Ilan banco. O Kaká era reserva. Kaká- E entrou em todos os jogos. Isso, Kaká era Os dois jogos ele entrou. Imagina. Reserva o Kaká. Imagina. Mas- O Kaká no meu banco. brincadeira, Hein, Bato? Quem é mais eu brincadeira. quero? Oh. Se eu sou treinador. É. E a gente, antes do jogo de lá, o jogo aqui foi empate, eu acho, 1-1, ou 0-0, ou 2-2. E nós apreensivos, cara, a gente sabe que lá, o histórico do Grêmio contra São Paulo lá é, a maioria das vezes, vitória de São Paulo. A gente tem que entender o que é o histórico do teu time. E nós apreensivos. E aí o Marcelinho Paraíba chega e diz, ó, pessoal, posso falar? E não era de falar muito, ele era na dele. Vocês fiquem tranquilos. Cara, esse jogo nós vamos ganhar lá. Isso aí eu vou dar pra vocês. Porque assim, ó, eu sei como é que eu saí de lá. Sim. E esse jogo é meu. Fiquem tranquilos. Como é que foi o jogo? 4-3, 3 gols dele, ou 4 Três gols. gols, 3 gols e um passe. Cara, ele ganhou sozinho. A verdade é que ele ganhou aquele jogo sozinho. O que esse cara jogou? No Olímpico foi 2-1 pro Grêmio. 2-1 pro Grêmio. No Olímpico. E o que esse cara jogou lá, ganhou pra nós o jogo. E ele falou antes, olha, eu vou ganhar esse jogo pra você, porque assim, ó, eu sei eu sei o que eu sofri, como é que eu saí de lá. E pra ter uma noção, Eles vão entender agora Ele o que jogou, eles perderam. ele jogou tanto no Grêmio Quem que, apanha não esquece. que os torcedores, que a maioria esquece, que ele ficou 6 meses só no Grêmio. Ele jogou tanto nesses 6 meses. E outra, né? ele foi vendido antes de acabar. Ele chegou em janeiro, fevereiro. Em abril, o presidente tinha vendido ele já. E ele, só que para depois de junho, depois da Copa do Brasil, ele ia Vendeu embora. para quem? Para Hertha Berlim, eu acho. É para um time da Alemanha, não sei qual. Ele foi embora. É isso. E aí, o seguinte, e ele no meio disso, ele estourou, porque esse jogo ele ganhou sozinho e tal. Aí depois os caras dizem, puta, por que nós não seguramos um pouquinho? A gente podia ter vendido bem mais caro ele. Olha como é que é, mas não tem jeito, né? Veio com valor e saiu. Foi mais fácil para ti ser goleiro ou deputado? Deputado eu acho que é mais tranquilo, Pato. É mais tranquilo ser deputado. Porque tu jogar num time do tamanho do Grêmio, tu sendo... Considerado não, importante. mas sendo líder. toda quarta e domingo tu vai para uma prova, né? Sim. Toda quarta e todo domingo cada jogo é uma prova nova. Então toda quarta, todo domingo tu tá sendo ali... Quantos anos tu está como deputado? Eu tô há 14.
Eu estou no quarto mandato. Quarto mandato. Quarto mandato. Show de 4 bola. anos. Poxa, Teve Quarto mandato. Quais foram os jogos além 16 daquele anos. Grenal que de repente tu chegasse à conclusão assim, pá, hoje eu ganhei o jogo. Porque tu sabe que nós aqui também, tem dias os caras fazem uma jornada, terminam o jogo, o cara diz, fui mal. E outros dias tu fica assanhado, né? Pá, hoje eu arrebentei. Além daquele Grenal, os jogos que tu lembra que, pá, esse aí eu fui demais. Em primeiro lugar, posso mandar um abraço aqui? Claro. A turma nossa lá do Forte Tricolor, a turma tá. Todo mundo tá ouvindo a gente. Pô, espetáculo. Inclusive mandaram uma foto, estão vendo também aqui pela internet. Então, um abraço para toda a turma lá do Forte, né? Que a turma é gente boa, todo mundo. O Grenal, para mim, como eu nasci dentro do Grêmio, eu desde criança eu aprendi uma coisa: tem que ganhar Grenal. Porque as finais Tu, de como criança, era gremista? Graças a Deus. Sim. Graças a Deus. Tu morou no Olímpico, né? 7 anos e meio. 7 anos bem embaixo ali da Embaixo da arquibancada. arquibancada. Nossa Senhora. O Pato fugiu do Ipiranga porque tinha que dormir na Mas cidade. assim, ó, eu digo para todo mundo, a minha vida foi dentro do Grêmio, dentro do Olímpico. Então, eu digo, não existe pessoa que conheça o Olímpico melhor do que eu. E se tem alguém que acha que conhece, vem comigo que eu quero ver. Tenho certeza que não conhece. Cada canto daquele estádio foi minha casa. Foi minha casa, literalmente. Então, uma coisa que muita gente... Padre, tu no Grenal, tu crescia. Eu digo, cara, não sou eu quem... Não era eu que crescia no Grenal. Eu tenho uma forma de ver diferente do que a maioria. Eu, Darley, sempre fui um atleta, digamos, vamos botar assim, de regularidade, nota 8. Chega em jogos importantes e clássicos, é que tu vê quem é quem. Que hoje não tem muito, porque esse negócio de pontos corridos aí acaba que o jogador não tem jogo importante, parece. Todos são importantes. Mas todo jogo o cara joga normalmente. Não tem aquela mata-mata, que jogo final, aquele jogo que tu vai ver quem é quem. Que eu acho que isso aí também para nós é importante, porque tu conhece jogador no jogo grande. É verdade. Tu conhece jogador quando vale alguma coisa, quando o bicho pega. Entendeu? No mata-mata, joga em casa, joga fora, lota e muda psicologicamente o sentido. E o Grenal, como é um clássico, eu acho que é um dos maiores clássicos do mundo, eu coloco ele ali perto do nível de Barcelona, pelo que psicologicamente ele significa. Representa psicologicamente para os atletas. No Brasil nem se fala, né? Não, no Brasil eu joguei Cruzeiro e Atlético, é também forte, mas nem perto. Nem perto do que aqui a pressão no dia a dia das pessoas, do torcedor, aquela coisa, tu vai na rua, tu não pode sair na rua na semana, que não sei o quê, e se perder, então tu fica até o próximo Grenal sem poder andar na rua, porque os caras estão te cobrando. É diferente. E aí que tu vê quem é quem. Chegava na hora do Grenal, tu olhava no olho do jogador, do teu colega, e dizia, esse aqui vai enraizar, ele vai ficar escondido atrás do jogador deles. O Yura disse numa entrevista para mim que muitos jogadores da época dele amarelavam no Grenal. É isso aí. Ele sabia, o cara tá tremendo. Olha, tu via antes do jogo. Antes do jogo, dizia, não dá pra contar com esse. Quais eram as reações, assim, pra tu chegar à conclusão, É uma coisa muito... Tu via. Tu não é uma... o cara não fazia nada diferente, mas tu olhava, quando tu olhava no olho do cara, dizia, não vai dar pra contar com ele. Vai pipocar. Ele vai enraizar, porque o cara enraiza o pé no chão e não consegue se mexer. Enraizar, muito bom. É muito disso. Jogo grande, tu vê nítido. Então não é que o Darley melhorava, o Darley sabia trabalhar melhor essa questão psicológica. Eu digo, eu não mudava o meu 8. A questão é que o cara que era 9, jogador de jogo pequeno, chegava no jogo grande, o cara caía para 7, 6 às vezes. E eu continuava 8. Isso não é só no Grêmio. No time do Inter também, tu via que os caras estavam com medo da bola. Tinha cara que se escondia atrás do jogador do outro time para não receber. E eu sempre mantive esse mesmo formato. Porque o pior, então, desculpa ser mala, o pior não é o que erra, o pior é o que se esconde, né? Óbvio. Que não tem problema errar. Cara, a bola é redonda, jogada com os pés. O futebol é um jogo de erros, não de acertos. Quem erra menos normalmente ganha. Não é quem acerta mais que ganha. Ele diz, olha só, os caras foram 3 vezes no ataque e ganharam o jogo. O outro time foi 20. Porque é um jogo de erros. Na hora que o outro foi, o outro errou. Não é um jogo de acerto. E isso eu sempre tive muito claro. Eu sempre soube trabalhar muito bem psicologicamente isso. E soube usar isso psicologicamente para o meu adversário sair quando está se sentindo bem, ele deixar de se sentir bem. Mas é por isso que tem jogadores que saem de um clube
como campeão e vão para outros e conseguem ser campeão de novo, justamente que levam esse espírito, né, de vencedor. E eu digo para todo mundo, cara, entre o melhor jogador do time que está do 10º lugar para baixo da tabela e o reserva do time campeão, eu prefiro contratar o reserva do campeão, porque esse cara sabe como é bom ganhar. Esse cara vai dar vida para isso. Faz um mês mais ou menos que o Tinga estava sentado onde tu estava aqui, a gente conversando com ele. O Tinga é que foi campeão onde passou. Óbvio. E justamente por esse espírito vencedor, bom, tu conhece o Tinga melhor que todo mundo aqui. Exatamente. Esse campeão espírito... em 2001 junto com a gente lá. Isso, também. Era Eduardo Costa, Tinga e Zinho, né? Eu vou citar um cara aqui que fui buscar aqui, o Darley certamente deveria estar nesse Grenal, não lembro exatamente qual foi. O Cássio, aquele pequenininho que era do Flamengo, lateral esquerdo que jogou no Inter, ele veio, teve um Grenal, o Haroldo me chamou. E aí, pessoal, você atrapalhou com a bola? Eu digo, olha, bota um banheiro químico para ele, ou alcança fraldas. Ele tava... eu via do campo atrás ali, o cara tava apavorado. O olho muda, a pupila é diferente, tudo, tu nota isso, entendeu? O cara... é tudo psicológico, entendeu? Atleta, quando ele está psicologicamente bem, ele vai jogar bem. Quando ele está se sentindo mal, que ele psicologicamente está se sentindo desconfortável, a tendência é que ele não consiga produzir o que ele produz. Não é só o treinamento. Eu, por exemplo, eu treinava muito, exatamente para mim poder psicologicamente dizer, não, eu estou preparado, estou me sentindo bem. Aí tu entra mais tranquilo e as coisas vão fluindo, vão acontecendo. E a posição de goleiro é muito pior, né? Porque tu não pode errar. Tu não pode errar. Exato, só que se tu... Assim, quem tem medo de errar não acerta. Então tu não pode pensar muito. Goleiro que pensa, não faz. Deixa eu te perguntar, tu jogou jogos assim que pra mim, eu tava tão nervoso vendo na televisão que eu não conseguia imaginar o cara dentro jogando, ainda mais na posição de goleiro. Cito aqui o jogo contra o Ajax, por exemplo, né? Final de Mundial, o Ajax é um super time. Tem aquele negócio de, se eu defender a primeira bola ali, vai me dar mais segurança pro resto do jogo? É importante. Sim. Ajuda, porque mesma maneira que se o cara for sair de gol, erra a primeira, assim, já não fica... Às vezes pode ser assim, chegou, tu tocou na bola, tá, entrei no jogo. Pode ser um passe do teu zagueiro para te segurar com o pé. Tem isso muito também. Faz parte do ritual que tu diz, bom, tá tranquilo. Dominei, a bola parou certinho como eu queria, o dia é bom. Óbvio que existe isso. É muito psicológico o futebol, então tem tudo conta nessas horas. Mas, óbvio, o que mais conta? A tua semana. A tua preparação para o jogo. Quantos frangos tu tomou na carreira? Oi? Quantos frangos tu tomou na carreira? Olha, cara, eu devo ter tomado alguns. Mas, graças a Deus, sempre em jogos que não valiam tanto. Mas quando tu tomava um frango, tu tinha dificuldade depois de desenvolver o teu trabalho no decorrer da partida? Assim, no jogo tu sente um pouco. No jogo tu começa assim, não, eu tenho que ter mais cuidado. A bala. Tu diz assim, cara, eu tenho que ter mais cuidado agora porque eu não posso errar 2 vezes. Então tu fica tu contigo mesmo, tu começa a te cuidar. Porra, Dani, eu tô me traindo. Tu sente, o que eu fiz para errar essa bola? Então tu começa a tua cabeça a pensar e tu vai com o dobro de atenção e tu pisa em ovos o resto do jogo, o que é uma porcaria. Isso. Mas o frango é excesso de confiança ou Normalmente sim. Normalmente é. Cara, tu já tá pensando na outra jogada. Exatamente. Tu já tá com a tua cabeça isso. Na outra jogada. Tipo o Tafarel naquele Grenal que ele tentou repor, ele já tava se adiantando. Ele já tava querendo correr para jogar pro cara. E aí a bola deu uma quicada um pouquinho diferente, bateu e entrou. É exatamente. Claro, tem lance que muitas vezes a imprensa acha que é frango e tu sabe que não foi. Já aconteceu comigo de eu tomar um gol que eu sei que foi culpa minha e ninguém fala nada. A imprensa achar olha, o cara foi bem, um golaço, nem falar o meu nome. E eu disse, pai, eu sei que eu errei. Não podia ter errado essa bola. E teve lances em que eu fui crucificado, que disseram que eu errei, que eu tinha que sair, inclusive dizer que eu tinha que sair do time do Grêmio. Nossa. E que eu sei que eu não errei. Eu sei que eu não fiz nada de errado, que eu fiz o que era para ter sido feito, só que aconteceu que a bola entrou. E não tinha muito o que fazer. Que nem teve uma bola que os caras cruzaram, na frente o cara ia chegar, eu dei o soco, eu me antecipei ao cara deles, a bola bateu no meu zagueiro, entrou pro gol e eu fui crucificado como falha. Eu disse, cara, eu fiz o que eu tinha para fazer, eu tirei da cabeça do cara. Se o nosso jogador tá ali e a bola foi onde o cara tá e entrou, que culpa eu tenho? Quem que é teu ídolo na vida, assim, de goleiro? Vocês vão
Filhol. Era um baita goleiro. Filhol, goleiro da seleção argentina e que depois jogou no Flamengo. Eu olhava ele jogar, o cara tinha uma... Não sei por quê. Mas e depois, quando tu virou goleiro, tu foi pra base do Grêmio e tudo mais? Cara, o Tafarel. Por quê? Porque o Tafarel é de Criciúmal. Eu saía do Olímpico, ia lá ver ele treinar, porque eu jogava com o irmão dele, bola e tal, e acabava o treino e dizia, espera aí. Mas tu é de Criciúmal? Sou de Criciúmal também. Também. E o Beto, campeão do mundo, campeão da América, campeão brasileiro, é meu tio. O Beto, goleiro, reserva do Mazzaropi. Era Mazzaropi, Beto e Remy. Sim. O Beto, eu digo, a família Hinterholz, que é a nossa família, ele é irmão do meu pai, o Beto, tem os dois brasileiros a família tem, das 3 Libertadores, 2 a família tem, né? E o Mundial que ele ganhou como reserva do Mazzaropi, eu não tenho, infelizmente, que é a única coisa que me falta. Mas eu vou ter um dia. Deixa eu mandar um abraço pro Lian Lebut, né, que é o filho do nosso Lebut, lateral esquerdo, que assinou o contrato aí com a Amarimon Assessoria Desportiva, certamente a carreira dele será bem gerida. O guri é muito bom lateral esquerdo, bate falta, bate escanteio, enfim, tem um toque refinado e agora tem aí a Marimon depois, atendendo a ele aí na intermediação dos seus negócios, fazendo assessoria, enfim, então parabéns ao Alimon aí por ter escolhido. Um lateral esquerdo, hein? O Grêmio está procurando um lateral esquerdo. Ele é bem jovem, tem 17 anos. Os caras... Para encerrar... Caju Tricolor tá te mandando um abraço. Abração, Caju. Tem uns quantos aqui mandando um abraço. Sargento Risa disse que pegou o Darley numa blitz, mas que estava tudo certo. Né? Sargento Risa. Israel lá de Gravataí também. E não me aliviou, hein? Fiz bafômetro, tudo. Isso aí, não te aliviou? Tá certo, o homem tá trabalhando, cara. O Nisael lá de Gravataí disse que quando era criança também jogava no gol e se dizia ser o Darley. E sabe que aqui tem 2 caras que tem como ídolos goleiros. O Edu Andriotti diz que o Darley é o maior ídolo do Grêmio, né? O Júnior é o Mazzaropi e o meu é o Tafa, né? Sim. Então eu me descobri colorado criança ainda, com 4, 5 anos, vendo o Tafarel jogar. Eu gostava muito do Tafa. Mas a posição de goleiro é muito ingrata, né, Darley? É a mais ingrata de todas, né? Nós temos um apaixonado pelo Rogério Ceni. E tem mais isso aí, Mas ninguém acabou de adentrar no mas ninguém dá bola pro Nicolas, continua o assunto aí. Aquele ali é apaixonado. Ele viu o Rogério Ceni e desmaiou. O nome do gato dele é Ceni. Ele conheceu em Caxias. Tu é São Paulino? Não. Tá ficando louco então, rapaz. Mas vai torcer pra alguém do teu time? Exatamente, ele não tem time. Então sou eu. Tá bom, já gostei. Pô, eu e o Ceni tá bom também. Já gostei de ti de novo. Se revelou, hein? Diz que o perfume do Rogério Ceni. Bom, mas aí é outra coisa, né? Aí é uma. Aí tem questões pessoais que a gente não vai entrar. Avançar, não vou dizer nomes e não digam nomes, mas outro aí fã do Darley adentrou o estúdio, mas não vamos dizer nomes, por favor, tá? Por favor. Aconteceu muito. Não, mas eu tava dizendo, é a posição mais ingrata de todas, né? Porque o cara tá ali, daqui a pouco ele tomou um gol e é como tu disse, vai ser defenestrado na partida. É um lance que define o teu jogo, diferente do centroavante. O centroavante pode errar vários gols. O centroavante erra 10, se ele acertar ele é melhor em campo às vezes. Eu digo, cara, mas o cara errou 10 gols, o cara fez o cara não pode ser o melhor em campo. E se tu fizer 10 defesas tomar um gol, tu vai ser... Se for tua culpa, se eles olharem e dizem, não, o Darley errou. Mas olha só, não adianta. Terminou. Acabou. Carboneiro. Hoje a gente não pode falar sobre Carboneiro. A gente escolhe, né? A gente escolhe a posição. É o ônus e o bônus. Essa presença do Darley fez com que tu te livrasse daquilo que ontem, tu não estavas aqui ontem. Não estavas aqui ontem. Ele julga a carreira do jogador pelo nome do jogador. E ele disse que ontem Carboneiro, mas de onde é que pode um jogador chamado Carboneiro? O cara entrou e acabou com o jogo. Deu um chute. Jogou muito bem. O jogo foi terrível. Não sei se tivesse a oportunidade. É um novo fenômeno. Um fenômeno, como esse Bernabé que não jogou nada ontem. O novo Roberto Carlos, né? Bernabé não jogou nada ontem. Agora o Carboneiro, que é o novo fenômeno. Não jogou nada. O Inter perdeu 4-0 ontem pro Zé. Darley, muito obrigado pela... Show de bola a tua presença aqui, cara. Imagina, Dobzão, eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição.
Também gostei muito. Pô, era pra mim ficar 1 hora, né? Pois é, ele ia sair mais Eu ia cedo. sair, eu tinha que sair meio-dia. Já disse, ó, Espetacular. atrás o almoço aí que eu vou ficar até o fim, que tá bom demais a conversa. É assim mesmo. Então, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de bater papo, contar histórias legais do nosso tempo aí de atleta, do Grêmio, né, falar sobre coisas importantes também. Aí dizer que a gente está aí torcendo, que esse ano do Grêmio seja um bom ano. A gente vai torcer do início ao fim, como sempre faz, né, é importante. Né, e sempre à disposição. Delei, quem tem que agradecer somos nós, gremistas, por todas as alegrias que tu nos deu, cara. Nós que te agradecemos. Mas tomou frango também. Tomou frango. E tu fala um monte de besteira e tá aqui também. Exatamente. É verdade, não sei como é que eu ainda tô aqui. E ganha ainda. Eu não ganho, tu ganha ainda. Não, Pato, aí tá errado. Peraí, eu também quero ganhar então, Eu ainda percebo tá louco. uma quantia. Mas eu também ganhava, tomava frango. Claro, tomava frango e ganhava. Também. Consórcio Ademicon. Olhe pelo seu ponto de vista e descubra qual Ademicon você precisa. Para Ademicon, eu confirmo. 12:59, KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Banri Compras e Vero, a dupla imbatível para o teu negócio. Tem diversão, tem bibis, tem produtos bibis da Neugbauer. Vem aí na sequência. Eu nem vou cantar em respeito E o peixe? ao Lá vai ter o peixe? Não. Canta